Temos connosco Hilda Amaral, presidente de uma federação que tem vindo a dar que falar. O que é preciso para se organizar um evento desta dimensão? Eu às vezes dou o exemplo que assim, bodybuilding a gente quer ver o Hulk, em clássico a gente quer ver, por exemplo, o Super-Homem. Dance físico pode ser o Ken da Barbie, biquíni será a Barbie. O que é que consideras que é essencial num bom juiz? Quando falam comigo e mostram as fotos, é assim, calma. Para que estar a tomar substâncias que nem sequer chega ao top 3? Quer dizer que naturalmente chegam lá. Ganhar títulos é uma recompensa do trabalho que estás a fazer, mas não deveria ser o teu objetivo. Ainda há pais que pensam, por exemplo, com uma proteína. É bomba! É bomba, exatamente. Diretamente da Tailândia para o nosso estúdio das Conversas da Elite. Hoje temos aqui uma convidada que lidera em todas as áreas da sua vida, desde o treino, estilo de vida saudável e ainda uma federação. Mas não é uma federação qualquer. Estamos a falar de uma federação de culturismo nacional. Malta, eu vou continuar. Eu vou ser sincero convosco, abri o jogo, não sei o que é que está a passar, já me enganei 3 vezes nesta parte. Culturismo natural. WNBF. E ela está aqui hoje para nos falar do seu percurso, da sua história. E mais do que isso, para nos falar quais são as suas motivações para liderar aquela que é uma federação que tem vindo a ganhar cada vez mais nome. Temos connosco Hilda Laura Amaral, a presidente de uma federação que tem vindo a dar que falar. Também tem a nível nacional a sua sede, mas está em todo o mundo atualmente, não é? Vocês já estão em todos os países, ou pelo menos nos principais. Praticamente, sim. Pronto. Sim. Por isso também é nacional, também não deixa de ser culturismo nacional e natural. Verdade. Laura, obrigado por estás aqui hoje e finalmente, depois de 2 anos a tentarmos marcar esta conversa, depois de 3 tentativas de apresentação que isto nunca me tinha acontecido, geralmente sai bem à primeira, já são alguns anos de prática, mas esbarrar no culturismo nacional, estás aqui hoje para termos esta conversa, para podermos partilhar um bocadinho da tua história. Sim, eu agradeço imenso os convites, não é? E até vocês estão a ver a minha voz, que quase eu não sequer tinha voz para estar aqui, não é? Mas é assim, tinha que ser depois de tantas desmarcações, tínhamos que estar aqui. Portanto, eu agradeço-te imenso esta paciência que tiveste e me dares esta plataforma para poder explicar um pouco de mim e do que é também o culturismo natural e da WNBF. E portanto, eu estou-te muito agradecida. Laura, e de facto, eu não fazia ideia que tu fazias vida na Tailândia, não é? Fomos tentando aqui marcar, tinhas viagens a Portugal, competições que vinhas apoiar, gerir, apoiar também na parte da gestão do evento, e fomos tentando marcar, uma vez era por causa do avião, outra vez era por isto, era por aquilo, mas fomos sempre tentando aqui até que hoje estamos finalmente a ter a nossa conversa. Verdade. Mas eu queria perceber, no fundo, quem é a Laura, a Hilda Laura Amaral, eu agora vou ficar com a Laura até ao fim, que agarra isto, que tem vindo a liderar este desafio de, num meio onde não era muito conhecido ainda, o culturismo natural, começares a dar voz aos atletas, a apoiar os atletas, a fazer chegar às pessoas esta alternativa. Eu confesso, eu quando entrei neste meio eu queria muito saber o que é que havia de culturismo natural, na altura praticamente não havia nada, e tu deste esta oportunidade a quem quiser seguir este caminho de uma forma mais saudável. Sim. Quem é esta mulher que está por trás desta federação e as motivações dela? Sabes, é muito difícil às vezes falar de mim própria, não é? Que às vezes eu não paro para pensar tanto nas minhas motivações pessoais, mas o que me levou a fazer um pouco isto não foi só ver a oportunidade que havia, mas é uma paixão que eu tenho mesmo para a área saudável. Portanto, apesar de eu não ter sido atleta de culturismo, especificamente, nunca competi, foi algo que eu sempre desejei, foi uma área que eu sempre admirei, e que quando eu participei como juiz, quando fui convidada noutros países para avaliar as competições, eu amei. Portanto, a WNBF é como se fosse uma família para mim. Adorei os eventos, adorei o environment de que era as competições, e eu comecei a averiguar, mas nós não temos isto em Portugal, então foi algo que eu disse, ou seja, o que é que eu posso fazer para trazer este nível de eventos e esta família, não é, para Portugal. Portanto, foi algo que eu sempre quis fazer quando comecei a entrar nesta associação, por assim dizer, mundial, a federação,
e eu agarrei a oportunidade e portanto foi assim que começou. Portanto, a minha motivação nunca também foi financeira, foi mesmo por gosto. Portanto, a gente está aqui para dar a plataforma aos atletas que na altura não tinham, e foi isso. Portanto, nunca pensei em motivações pessoais, por assim dizer, mas foi criar esta família à volta de um desporto que tem tido conotações não tão boas, não é? Que ainda estamos a ver por parte de alguns, por exemplo, pais de atletas que às vezes não entendem o que é o culturismo natural porque ainda têm a ideia de não ser natural e entretanto estamos a mudar vidas, estamos a ensinar, estamos a educar, e agora vemos nos shows os próprios pais, a família a apoiar os atletas porque percebem que é diferente. Portanto, nós somos mesmo uma associação mais familiar. Portanto, é isto que me motiva, é ver as pessoas felizes, estar ali e fazer o que gostam. É mesmo isso. E começaste por liderar esta iniciativa em Portugal. Exatamente, sim. Neste momento já estás a representar que países como presidente da Federação? Portugal e Tailândia. Sim. Portugal e Tailândia. Sim. E em que país é que já está neste momento a WNBF? Eu não, tenho a certeza que são mais de 100, mas não te sei dizer, porque nos últimos 3 anos, assim, explodiu. Muitos países abriram. Portanto, e tem havido eventos fantásticos e tem crescido imenso. Portanto, há alguns que eu ainda nem sequer sigo no Instagram, das afiliações, porque dizem, olha, mais um outro país que está a aderir. Portanto, a gente dá as boas-vindas à família. Portanto, eu nem sei dizer precisamente, mas mais de 100. Mais de 100 já é muita coisa, sim, dá para termos uma noção. Ou seja, sim. Explodiu em 3 anos, veio de uma federação em que não tinha ainda muito nome, hoje em dia mais de 100 países. Mais ou menos quantos atletas é que podemos aqui usar como referência a competir em todo o mundo? Estou-te a pedir dados complicados. Exatamente, esses números. Imagino que esteja sempre a mudar, não é? Era só aqui no Está fundo. sempre a crescer. Sabes porque é que eu te pergunto isto? Porque eu tenho noção, porque estou no meio, não é? Vou falando como pessoas no meio, do crescimento do culturismo natural. Mas para quem está pela primeira vez a ouvir isto, era para ter assim uma noção daquilo que está a acontecer realmente e da possibilidade de abrir aqui os horizontes do culturismo para além do culturismo standard, que sempre ouvimos falar, olha, se queres ter sucesso neste desporto, tens de entrar por uma federação que seja conhecida a nível mundial de culturismo, que se sabe que à partida, mesmo não se assumindo, sabe-se que os atletas fazem recurso a anabolizantes para poderem ser competitivos. Exato. Então, era para darmos aqui uma noção daquilo que está a acontecer, que é, hoje em dia estamos perante várias opções, as pessoas podem escolher um caminho diferente e mais saudável. Exatamente. E falaste-me que a tua motivação era levar este estilo de vida mais saudável às pessoas. E acima de tudo eu queria perceber como é que é este processo de preparar as competições, como é que é este processo de acompanhar, neste caso, os atletas que vão competir, acompanhar as famílias, que desmistificar um bocadinho e levares esta missão de inspirar para um estilo de vida mais saudável para a prática. Ok, e ainda respondendo à tua questão anterior, porque assim eu não sei os números a nível mundial, mas assim nós temos shows com mais de 300 atletas, por exemplo, e estamos a falar de shows amadores, não é? Ou seja, de Pro Qualifiers, portanto, só às vezes no show temos mesmo muitos atletas. Portanto, imagina, só num país termos 300 e tal, 200 e tal atletas numa só competição. É uma boa isso referência. por todos os eventos. Em Portugal já temos assim números perto disso também? Eu acho que poderíamos ter tido mais neste evento, porque entretanto as nossas datas foram alteradas para uma altura que os atletas também não estavam muito habituados, portanto tivemos que adiantar um bocadinho as datas, mas sem dúvida tivemos mais já que o ano passado, ou seja, todos os anos têm vindo a crescer. E eu acho que até, se bem que tivemos mais que o ano passado, iríamos ter muito mais se tivéssemos colocado nas datas que fizemos os outros anos, mas foi fantástico e também foi muito bom. É o que eu digo, assim, gente, não estamos a ver tanto os números, claro que os números também interessam, mas é darmos um show que realmente fica marcado. E este ficou, aliás, todos ficam, pronto, maioritariamente e positivamente, mas este também acaba por ser mais especial porque tivemos, pronto, algumas situações lá que foram diferentes, como por exemplo um pedido de casamento e tudo mais, então acabou por ser muito diferente daquilo que estávamos habituados a ver.
Mas, Não esquecendo a pergunta seguinte, mas eu exato. gostava de contextualizar aqui um bocadinho. Eu, como atleta, o que é que. Eu acho que, como é lógico, há federações maiores que têm mais atletas, maiores prize monies e tudo mais. Mas nós, quando vemos uma federação que, como é lógico, apesar do crescimento, ainda não tem se calhar uma dimensão da federação onde compete um Mr. Olímpia. Sim, Uh, Temos, muitas vezes, o que o atleta procura é ser visto. exato. Às vezes não é um número. E é aí que as federações podem ganhar. Olha, nós vemos-te como atleta, nós estamos aqui para te apoiar, para te fazer brilhar neste momento que teve tanto tempo de preparação, para teres as melhores condições possíveis aqui nestes 5 minutos em que vais subir ao palco, como até tem meses de preparação. Não digo escondido, porque hoje em dia já há as redes sociais, mas ao menos ali ser bem recebido. E eu acho que isto, naturalmente, vai fazer com que os atletas falem. Faz-me lembrar um bocadinho quase quando eu abri o ginásio e tinha um conceito quase estilo estúdio. Eu quero que estas pessoas se sintam tão bem, tão bem, tão bem, que elas vão falar. Não Exatamente, é? sim, sim, sim. E isso leva depois ao crescimento. E eu acho que é por aí que hoje em dia se consegue ganhar neste tipo de conceitos mais familiares, em que nós quase que sabemos o nome dos atletas todos que vão Sim. competir, até conseguimos apoiá-los na jornada deles, porque estas pessoas sentindo-se bem vão fazer escalar também a federação e vão passar a mensagem, e isso tem vindo a acontecer. Exato, e aí até junto a tua outra questão, que é na parte da organização, o suporte que nós damos aos atletas é quase. Eu sei que se calhar a longo prazo, à medida que os atletas, o número de atletas vai crescendo, é um bocado complicado darmos uma ajuda tão personalizada. Mas tanto eu como o Heitor, o vice-presidente, e outros que fazem parte da nossa associação, ajudam imenso a falar com os atletas um a um. Ou seja, é algo, ou seja, eles sentem-se tão à vontade para pedir este tipo de ajudas, não é? Como, por exemplo, preparar no próprio evento um pedido de casamento, não é? Que é algo tão pessoal deles, não é? Ou seja, nós tivemos o tempo de colocar na nossa organização esse pedido. Portanto, e não foi só a única coisa, pronto, temos outros às vezes pedidos, olha, dá para fazer isto, dá para fazer aquilo. E a gente, ok, vamos tentar fazer o melhor que podemos. Portanto, nós deixamos os atletas tão à vontade, ou pelo menos tentamos, claro, obviamente, que eles conseguem, pronto, fazer Partilhar estes um bocadinho pedidos, destas coisas exatamente. também Ou convosco. seja, partilham a vida deles, pessoal, connosco. Portanto, eu tenho atletas que se abriram comigo de certa forma e que acabam até por ser confidentes de coisas que se passam na vida deles. E eu sinto muito agradecida porque não só os conheço pessoalmente, mas acabamos também por ficar muito amigos e amigas, não é? Porque temos atletas masculinos e femininas, e é algo pessoal. Pronto, é assim, às vezes não consigo conhecer todos os nomes e tudo mais, até porque também depende da pessoa, não é? Mas é fantástico. E depois com isso acabamos também por conhecer os pais, às vezes, e a família. Eles vêm tirar fotos connosco, acabam por dizer, ai, a minha filha. E às vezes até mesmo, por exemplo, no Instagram, tenho pais que às vezes mandam mensagem a dizer, ou seja, a filha ou o filho ainda não competiu, mas diz, ai, tão bom, eu vejo que os eventos são muito bons, e o meu filho ou a minha filha estão muito interessados e gostaram muito desta categoria, e vem aquele atleta, ou seja, gostam daquele atleta e que têm uma grande admiração. Portanto, é um ciclo de motivação e de abertura, lá está aquele ambiente familiar que dá e abre as portas não só aos atletas, mas à família deles, para que a gente possa falar e podemos educar. Portanto, se eles tiverem alguma dúvida, também nos podem perguntar a nós. Eu dou esse espaço para que, se um pai ou algum familiar tenha alguma pergunta, não é? Ou tenha alguma dúvida do que é, pronto, que os pais podem ter algumas dúvidas do que é a preparação e podem ver, pronto, os filhos ou os parceiros, não é? Pronto, nesta fase, e podem achar que não é normal ou qualquer coisa assim, têm muitas dúvidas, então nós estamos aqui para ajudar e esclarecer, obviamente. Hilda, e deixa-me dizer-te que é, é muito bonito aquilo que vocês têm feito. Eu, se há 32, portanto, há 15 anos atrás, com os meus 17 anos, Sim. se tivesse a possibilidade na altura, se houvesse assim uma federação que desse esta possibilidade de competição natural,
eu não tinha pensado duas vezes. Eu lembro-me Sim. nessa fase falar com o meu preparador e dizer: eu quero competir em culturismo natural. E ele dizer: David, se queres fazer uma carreira no culturismo, podemos tentar ir por aí. Temos que ir à procura de uma federação. Se calhar vais ter que competir fora do país, porque acho que nem havia Sim, nada sim, cá há sim, sim. 15 anos atrás de culturismo natural, ou era de X em X anos. Uhum. Ou tens que competir fora do país e não vais ter grande projeção. Ou então, se queres fazer um trabalho que possas ter alguma projeção, temos que olhar para outras federações e outras opções. Na Exatamente. altura só existia, acho que era a IFBB. Uhum. E eu, na altura, lembro-me de fazer a minha primeira competição completamente natural. Estás a imaginar que estava lá um moço pintado em cima do palco com 17 anos. Eh, Sim. Eram 7, não sei como é que fiquei em quinto. Não sei como é. Hoje em dia ainda não sei, eu acho que era porque a minha pintura estava melhor do que a dos outros, porque de facto se calhar estava um bocadinho mais seco, porque como imaginas, e quem me dera, sabes, ter tido esta Sim. oportunidade, mas não tive, não, a vida permitiu-me aprender também de muitas outras formas e fazer o meu caminho como tive que fazer e as coisas, enfim, não tem nada a ver, mas na altura gostava muito de Sim. poder ter seguido e por isso, apesar de eu saber que ainda não há o reconhecimento, os apoios, e se calhar nunca vai haver, porque nós não, Sim. eu sou muito daquela de nós, quando gostamos, vestimos a camisola e fazemos acontecer, não vale a pena ficarmos à espera do reconhecimento e do apoio da A, B ou C. Vamos fazer o nosso melhor, vamos dar o nosso melhor com aquilo que temos, naturalmente as coisas vão acontecer como tiverem de acontecer, não é? Não ficar Uhum. dependente e quando o Estado vir e quando não, vamos fazer o que nós podemos Exatamente. com E as temos que ferramentas que ir temos. mostrando também que valemos a pena o investimento e que os atletas também valem a pena esse esforço por parte das empresas. Mas ainda também pegando a tua experiência, que por exemplo em 7 ficaste em quinto, nós temos muitos atletas, não é? Ah, que eu às vezes eu digo, principalmente atletas novos, que eu digo assim, vocês têm a oportunidade de crescer na federação, porque já temos essa plataforma também, ou seja, temos muitos eventos internacionais e há de vir também nacional, mas profissionais, que já têm também imensos prémios e é algo que eles podem vir a crescer como atletas pro. E eu acho que eles têm que dar tempo, não é? Isto porque na situação de consumir substâncias, também estes atletas, às vezes, muitas das vezes, têm treinadores que eles próprios consomem ou consumiram substâncias. Porquê? Porque não havia plataforma, não havia um local que eles pudessem competir. E nós entendemos isso. Portanto, assim, nós estamos a tentar dar esse espaço para que depois então os atletas possam fazer essa escolha, não é? Porque antigamente não havia essa escolha. Pronto, tal como tu disseste, não é? Que se calhar se nós tivéssemos aberto mais cedo ou existíssemos mais cedo, tinhas esse espaço para poder escolher, não é? Porque depois acaba por ser uma escolha pessoal. E eu digo aos atletas assim, principalmente quando são muito novos, para terem um pouco de calma e confiarem no processo, porque eles não só vão amadurecer pessoalmente, não é? Intelectualmente, mas a nível físico. Então não queiram apressar esse processo, não é? Um, Tanto ficar em quinto lugar, sétimo ou até décimo em último, não faz mal. É uma aprendizagem para que depois no próximo evento possam melhorar. Portanto, não é só também querer no primeiro evento logo ficar no top 3 e ter. Não, porque vai demorar a ter essa experiência. E depois vem também a parte genética e tudo mais. Então é ter um bocado de calma e chegar a esse processo, deixá-los ter essa experiência também. Já cá voltamos, mas Sim, nós começámos muito rapidamente. Eu perguntei as motivações, sim, quem é a Hilda, e naturalmente a conversa veio para aqui porque vê-se que é uma grande paixão. Mas queria lá voltar um sim. bocadinho para darmos a conhecer quem é a Hilda, ou seja, a mulher aqui por trás da presidente da Federação, um bocadinho também sobre a tua história, as tuas motivações para fazeres aquilo que fazes. Hum. Ahm, É assim, o desporto sempre fez parte da minha vida, desde pequena. E eu gosto de todos os desportos. Ou seja, fiz ginástica, fiz natação, futebol. Aliás, futebol aqui em Portugal, como sabes, não é muito grande. Nasceste Ah, cá. não nasci cá, nasci na Venezuela, mas desde um ano de idade cresci aqui.
Portanto, sou mais portuguesa do que qualquer outra coisa, se bem que há muita mistura por aqui. Ah, mas o desporto sempre foi uma grande paixão. E por isso é que eu digo assim, não há aquelas pessoas que às vezes se dedicam só a uma coisa. Eu fiz muita coisa. Voleibol, futebol. ahm, e, e portanto, eu um pouco antes de começar com a WNBF Portugal, eu na altura estava a fazer corridas de obstáculos, em que fui embaixadora da Spartan Race para a Malásia, para as Filipinas, e fazia corridas porque eu já estava lá a viver há cerca de, eu acho que vai fazer 12 ou 13 anos, agora não tenho a certeza também. Eu sou apaixonada por Já números. passaste por imensos países, estou a ver. Sim, sim, sim. Que eu sou muito grata porque eu sei que há muita gente que às vezes não tem oportunidade e esta experiência enriquece muito. Portanto, eu aprendo aqui e ali e portanto é muito bom. E foi nessa área, entretanto, que eu estive a trabalhar imenso, não é? Também como treinadora, e que eu achei que podia juntar o útil ao agradável, porque sempre também gostei, apesar de serem treinos completamente diferentes, não é? Porque o meu treino de endurance e treino para culturismo são coisas completamente diferentes, dietas diferentes. E apesar que o meu treino era muito mais de strength, não é? Mas depois a dieta eu tinha que ter muita energia para fazer as corridas, não é? E tinha que ter essa força. Então, por isso é que eu nunca competi em bodybuilding, em culturismo, porque apesar de eu gostar imenso, eu tinha outra vertente que também adoro fazer. Então foi sempre assim, e foi aí que eu vi a tal oportunidade de, na mesma, continuar a fazer aquilo que eu gosto, que seria o culturismo, mas na área da organização, não é? Ou seja, posso não competir, não é? Já que gosto de fazer muita coisa e não me conseguia concentrar de alguma forma a fazer só aquilo, mas estou na área e é aquilo que eu gosto também de fazer. Portanto, e por isso é que eu admiro muitos atletas, porque ficam focados naquela área e conseguem só fazer aquilo. Eu gosto de fazer imensos desportos, portanto, sempre foi um bocadinho complicado para mim dedicar-me só ao culturismo, e daí que eu fui para a parte da organização para pelo menos estar presente nessa área, ver, avaliar. Adoro ser juiz, é uma coisa fantástica. Da concentração, não é? Ali o hyperfocus, enquanto estamos a avaliar, às vezes 2 dias seguidos ou 3 dias seguidos, e lá está, é por paixão e não só amor à camisola, à representação da WNBF, o que é, mas por amor ao desporto também. Então, para mim é uma paixão mesmo. O que é que consideras que é essencial num bom juiz? Ah, Eu pergunto isto porque sabemos que não é fácil, não é? Sabemos que não. há muitos atletas muito parecidos e depois porque é que este ganhou e não aquele, se este tinha esta parte melhor, este aquele. O que é importante num bom juiz? Ahm, não é só uma coisa, não é? Portanto, é aqui um conjunto, digamos, de skills que a pessoa tem que ter, que não só é estar atento ou atento aos detalhes, porque lá está, é como tu dizes, quando temos atletas muito idênticos, temos que ir aos detalhes. E eu acho que isso é fundamental, e isso depois também a pessoa vai ganhando com a experiência. E depois é ter alguma noção também da anatomia e dos critérios de avaliação que estamos a avaliar. Que é aquilo que às vezes eu digo aos atletas, eles às vezes preocupam-se muito em categorias, por exemplo, de peso, e eu digo-lhes assim, isso é mais para nós vos separar nas divisões para que vocês estejam o mais parecidos possíveis em palco. Mas acaba por não influenciar a vossa avaliação, porque depois no overall vocês vão estar juntos com vários tamanhos ou vários pesos, não é? Que é para vermos o melhor dos melhores. Portanto, o critério de avaliação vai ser o mesmo. Nós estamos aptos para avaliar os atletas com diferenças de estatura e de pesos. Portanto, não vamos só estar a ver pronto, um tamanho, ou vamos dar uma avaliação melhor a um atleta por ser maior. Não, a gente vai avaliar de acordo com os critérios. Portanto, é um conjunto aqui de situações que o juiz tem que ter para poder avaliar justamente, não é? E o melhor possível. Sim.
Geralmente, quais são os critérios mais valorizados? Definição, massa muscular, estética. Alguém que quer entrar por aqui, pelo meio da competição no culturismo natural, o que é que deve ter em consideração que é privilegiado? Isso vai depender também muito da categoria que estamos a avaliar. Vou dar, por exemplo, ou vou dar o exemplo que as pessoas ainda têm muito dúvida, que é entre o bodybuilding e classic. Por exemplo, classic, a gente dá muita importância à simetria e muscularidade. Portanto, é 50%, 50%. E muscularidade também tem que ter condicionamento, obviamente, não é? Não queremos só a pessoa maior em palco. Nós temos que ver esteriamento, temos que ver separação muscular. Mas depois em Classic, o que nós queremos ver é um pouco mais artístico, no sentido que nós temos a ronda de simetria, portanto queremos ver atletas também simétricos, não queremos ver desequilíbrios, portanto um atleta maior a nível superior e se calhar não tanto a nível inferior, portanto queremos ver um equilíbrio corporal, mas depois temos a segunda ronda de avaliação, em que queremos, divide-se mesmo em muscularidade e posing. Portanto, só simetria e posing vão ser 75%. Portanto, 25% para posing. Muscularidade não é, ou seja, são só 25%. Portanto, só aí já estás a ver. Em bodybuilding nós queremos mais muscularidade. Em clássico nós queremos e damos mais pontos em simetria e posing. Só tem que saber pousar. As transições são importantes. Nós queremos ver como se fosse uma escultura viva, não é? Queremos ver poses clássicas. Enquanto eu às vezes dou o exemplo que é assim, bodybuilding a gente quer ver o Hulk e em clássico a gente quer ver, por exemplo, o Super-Homem. Pronto. E, por exemplo, men's físico pode ser o Ken da Barbie, biquíni será a Barbie. Pronto. Temos assim um bocado mais. É engraçado esta analogia que eu faço, mas é isso que a gente quer. Pronto, bodybuilding seria mais. Mas é uma boa referência para quem não está tanto no meio. Exato! O Hulk, o Super-Homem, o Ken e a Barbie. Exato. E depois também nas outras categorias femininas também podemos fazer algumas referências assim. Mas é essa diferença, por exemplo, que temos de bodybuilding, por exemplo, para clássico, que é que as pessoas têm menos conhecimento das diferenças. Portanto, nós como juízes temos que ver essa diferença. Mesmo em bodybuilding, quando os atletas têm rotina individual e podem fazer a sua rotina da maneira como querem, em clássico a gente já está a avaliar mais essa rotina, porque faz parte do espetáculo, faz parte dessa arte do posing. E nós aí já estamos a avaliar, já é 25% desses pontos, juntamente com simetria. Portanto, é muito importante nós como juízes saber essa diferença. Tanto em clássico não são os maiores que vencem, que têm mais músculos. Tem que ser mesmo essa simetria e juntamente com o condicionamento, mas o posing é fundamental. Pronto. Muito bem. Quando falamos aqui em estilo de vida saudável, que foi um dos teus propósitos para dar origem à federação, o que é que, a teu ver, é essencial? Podemos falar também um bocadinho da tua rotina, mas para um atleta conseguir juntar o melhor dos dois mundos, estética, performance e este estilo de vida saudável que a federação também tenta promover. Assim, o que eu digo aos atletas é que não, assim, darem sempre prioridade à saúde. Esse é o que tem que ser. E a gente sabe que na preparação para o culturismo, às vezes nós chegamos um bocado a extremos, não é? Porque também é pedido para as competições. Todos os desportos têm algum tipo de extremo, não é? Para a preparação quando vamos fazer a performance. E por isso é que há tempo de preparação, não é? Eles não é só um mês de preparação e conseguem. Pronto, se calhar se já tiver um bocado físico preparado, até poderá ser. Mas fazerem as coisas com tempo para não prejudicar a saúde de forma tão rápida. Portanto, isso para mim faz parte do atleta ser também natural. É dar ênfase à saúde e conjugar também a nível psicológico. Porque às vezes nós esquecemos do aspecto psicológico. Não é só o culturismo, mas mais até o culturismo que outros desportos, por causa do aspecto estético, que às vezes pode trazer, ou seja, um artigo que eu li e foi muito interessante foi a depressão pós-evento,
porque depois os atletas têm uma vida normal, não é? Começam a ganhar um pouco mais de peso, ficam normais, a gente tem que também falar disso, não é só o corpo de Instagram, como a gente fala, não é? E às vezes há essa depressão, porque a pessoa habitua-se a estar com aquele estilo de vida, a fazer aquele tipo de dieta, e depois quando terminam, não é? Tem que reentrar num estilo de vida mais normal, não é? E então aí nós temos que também dar esse apoio e explicar, por isso é que eu digo que tenho que fazer um bocado das coisas com tempo, para o corpo se habituar, para não descuidar essa parte, para dar tempo ao corpo, não é? Para não fazer as coisas assim muito rápido. Portanto, isso para mim é importante, que é o aspecto físico e mental do culturismo e que faz parte também do culturismo natural. Não é só o não tomar substâncias, é cuidar do corpo fisicamente e mentalmente. E acreditas que é possível uma competição, ou seja, mesmo levando o corpo ao nível competitivo de forma natural, fazê-lo de forma saudável? Sem dúvida, sim, sem dúvida. Com tempo, digamos assim, com preparações com tempo. Consideras que este é o principal fator? Sim. E adotar, porque assim, se a pessoa também já adotar no dia a dia um estilo de vida saudável, as preparações também são mais fáceis, não é? Ou seja, não deixar chegar a extremos. Ou seja, se a pessoa também de repente parar pós-evento, não é? Lá está como em qualquer outro desporto, se de repente pararmos de fazer exercício, de nos alimentarmos, suplementarmos de forma adequada, a nossa saúde vai haver ali vai ter um impacto, o corpo vai dizer, mas o que é que está aqui a passar, não é? Tivemos a trabalhar estes meses todos e agora vamos ficar sentados no sofá este tempo inteiro. Pronto, é algo que tem que ser continuado e acaba por ser muito mais fácil, porque assim, um atleta quando é natural e não tem o uso de substâncias também é mais difícil. Não estou a querer tirar os louros a atletas que tomam substâncias, porque eles também têm que pôr em trabalho, não é? Porque não há milagres, não é por tomarem substâncias. E se tomam todos, a exigência vai subir para todos, não é? Porque eles Exato, acabam por tem ter que a pôr mesma. exatamente, tem que pôr em trabalho também para o objetivo. Mas ao fim e ao cabo, ser natural torna-se muito mais difícil a preparação, porque atingirem níveis competitivos em palco a nível de tamanho muscular e até de condicionamento, sem qualquer tipo de ajuda, é 3 ou 4 ou 5 vezes mais difícil. Portanto, e por isso daí que tem que ser com esse tempo e tudo mais. Estamos a falar de quanto tempo em média uma preparação de um atleta natural? Eu sei que isto pode mudar muito de atleta para atleta, mas se existe Sim. alguma referência, olha, eu recomendo que nestas categorias pelo menos X tempo. Assim, categorias que tenham um condicionamento maior têm que ser normalmente com mais tempo, lá está. Vai depender muito do atleta, da genética, do metabolismo, do tipo de treino, do tipo de treinador, não é? Porque depois também os treinadores têm a sua técnica, mas quanto mais acondicionamento, por assim dizer, tem, às vezes pode demorar um bocadinho mais. E depois também depende do nível em que o atleta esteja. Ou seja, e da genética, porque já tem alguma massa muscular, já não tem que fazer trabalho, ou não tem que fazer tanto trabalho para aumentar a massa muscular. O que é difícil, que aí geralmente o pessoal tira mais um off-season, pronto, para fazer o bulking, mas eu diria pelo menos uns 7, 8 meses seria o ideal para ter assim algo mais saudável, mas assim pode ser um bocadinho menos. Pode ser um bocadinho mais, pronto. Há 7, 8 quem, meses. entretanto, já estão a fazer a preparação para o próximo ano, não é? Estamos a falar, normalmente fala-se de preparações para culturismo de competição, assim começar a restringir um bocadinho mais, normalmente fala-se de 4 a 5 meses, então estamos a falar aqui há umas situações quase do dobro do tempo, não é? Para se fazer um trabalho de tornar o físico competitivo. Sim. Lá está, porque sem o uso de substância acaba por ser mais difícil, mais complicado, e também porque a pessoa tem que conhecer bem o corpo. Nem toda a gente que consegue fazer a libertação ou ter um corpo mais condicionado, porque naturalmente a pessoa vai reter mais água. Então a pessoa também tem que se conhecer e o treinador tem que conhecer o atleta que tem para poder fazer uma boa preparação. Então se atletas já estão a competir pela primeira vez, é normal que às vezes não tenham o físico ainda
bom, ou até podem ter, não é? Mas pronto, estou a dar assim no geral, tanto ainda não têm aquele físico profissional e depois vão melhorar no segundo evento, já conseguem ter uma classificação melhor. Portanto, é com o tempo, é mesmo com o tempo. E há esta consciência de que o físico, ao ponto da competição, é um físico que é atingido naquele momento em concreto. Isto volta naquele tema que tu trouxeste, que eu Uhum, achei muito pertinente, da depressão uhum, pós-evento. uhum, Há esta consciência que aquele é um físico que se vai ter naquele ponto em concreto, que aquele é um físico que naquele momento em concreto não representa o auge da saúde, porque a pessoa uhum, está desidratada, está pronto, com um desgaste também de muita restrição exato. calórica. Ahm, Como é que se pode trabalhar aqui com os atletas para que eles percebam que é natural haver depois uma recuperação do corpo, vai Uhum, haver novamente uma introdução de líquidos no corpo, uhum, um aumento da gordura que até é essencial para a produção hormonal. exato. Como é que é feito aqui este acompanhamento de evitar essas tais depressões Uhum, pós-evento, pós-competição, que acontece muito em várias federações, na realidade, mas aqui o sim. atleta natural que se calhar se vê sem alguns meios para conseguir Uhum, ter ali um apoio para controlar aquilo. Como é sim, que vocês sim. fazem também este trabalho? Que recomendações deixas? Ah, é assim, confesso que se calhar é algo que eu já queria vir a trabalhar imenso, mas às vezes não temos tempo, pronto, para falar de todas as situações e eu quero começar a incorporar um pouco mais na nossa plataforma também este tipo de assuntos para dar mais apoio aos atletas que também se precisarem dessa ajuda nós estamos disponíveis. Mas as recomendações que realmente eu dou é fazer esse trabalho também com os treinadores. Eu acho que os treinadores também têm essa responsabilidade, que é assim, se estão lá para a preparação ao teu evento, também convém que estejam lá para o pós-evento, para ajudar na reintrodução da dieta e, pronto, e líquidos e até mesmo a continuação do treino para que a pessoa não pare de repente. Portanto, isso seria o ideal. Ahm, Nós, pronto, como federação, associação, estamos disponíveis também. Eu pessoalmente, eu já disse, às vezes eu sou um bocado complicada também de responder por falta de tempo, mas as pessoas também podem mandar mensagem e eu aí posso ajudar também pessoalmente, se a pessoa também precisar de falar, desabafar, mas é também terem consciência que o que estão nas redes sociais nem sempre é realidade. Nós colocamos aquilo que nós queremos que os outros vejam, a maior parte das vezes. A gente não coloca aquelas fotos em que estamos, não é, com o cabelo despenteado ou a cara de sono. E é a mesma coisa com o corpo. A gente normalmente coloca fotos ou vídeos em que estamos às vezes no nosso melhor, não é? Porque é quando a gente se sente bem. E às vezes tem uma ediçãozinha por cima e né, algumas Oh, coisas, e uns exatamente, contrastes e o não infelizmente. sei o Sim, quê. sim, sim, sim. E se fosse só isso? Ainda já Exato. há programas que fazem com cada edição de imagem. E de vídeo, Sim, sim, sim. mas repara, isto é muito importante isso que estás a dizer, porque É. eu acho que, e daí também a minha pergunta, eu acho que não estou a falar de um atleta mais experiente, mas alguém que está Uhum. pela primeira vez, vê aquele corpo, uau, eu vou chegar ali àquele corpo, depois aquilo, Exato. né? E depois se calhar começam a perceber no caminho que, peraí, como é que eu vou conseguir manter este corpo se isto já está tão exigente a nível de dieta, a nível de treino, a nível de cardio? Sim. E depois temos aquelas comparações do Instagram que eu acho que hoje em dia é um dos principais desafios da sociedade. Toda a gente vê estas comparações e E quanto mais pessoas eu tenho sim, aqui e tenho a oportunidade de falar, pessoas altamente até influentes e posicionadas nas redes sociais, sim, sim, sim. alguns deles com milhares de seguidores, sofrem também disso. É, Porque há da sempre alguém que parece que está comparação. melhor que eles. Exato. E às vezes fica, pô, Uhum. esta pessoa parece que tem tudo, mas mesmo assim também vê alguém que. Ou seja, isto é uma coisa que nunca acaba. Vai sempre haver alguém melhor se formos Exato. por aí, pelas redes sociais, ou pelo corpo, ou pelo carro, ou pela Uhum. casa, ou pelo casamento que é mais feliz, ou Sim. porque tem mais dinheiro, ou porque tem mais saúde. Há sempre alguém melhor do que nós nas redes sociais, fomos por aí. Uhum. Por isso é importante nós consciencializarmos nesse sentido e também daí Sim. esta questão. Como é que eu já percebi que é um caminho que queres começar a introduzir? Como é que se pode levar esta consciência aos atletas, não é? Sim, que é só não ter é, não só ter força como atleta em, na preparação para estar em palco, não é? E querer atingir aquele físico, mas é também depois ter aquela força, que é aquilo que nós queremos também, pronto, nos focarmos no tal pós-evento, que o atleta precisa continuar a ter, não é? E eles precisam entender, e muitos dos atletas que são tão novos, nós temos atletas de 6, 17 anos, hum, e que nós queremos consciencializar que as redes sociais não são maneira de comparação. E portanto nós também queremos
fazer mais workshops e tudo mais para que eles possam se reunir e termos, ou seja, fazer a comparação mais lado a lado, com Isso, corpos reais. isso dos workshops é muito interessante. Irem Sim, tendo assim um momento em que juntam os atletas, exatamente. debater, tipo quase oportunidades de convívio e debate. Exatamente, a comunidade, porque eu acho que é muito importante que a comunidade esteja ah, junta dessa forma para se poderem também ajudar uns aos outros. E a gente vê muito isso com a WNBF Portugal e noutros países, porque a comunidade é fantástica. A gente ajuda uns aos outros, a gente tem os grupos do WhatsApp, em que se um precisa, por exemplo, preciso de comprar os calções, onde é que eu posso? Aqui. E há outros atletas que até ajudam-se a fazer o tanning e mesmo no backstage a gente vê esse entre ajuda. Portanto, é fundamental também que isso aconteça pós-evento, que os atletas não se acanhem, não é? De perguntar, dizer, olha, como é que estás a lidar agora após o evento? Como é que estás a fazer dieta? A comunidade tem que continuar a apoiar-se uma na outra. E vou dar o exemplo, ainda falando também das redes sociais. Há muitos atletas que, por ainda não termos, se calhar, atletas naturais o suficientes, que comparam, até mesmo a nível de treino e físico em palco, eles comparam-se a esses atletas. E hoje eu digo, não é bem os critérios de avaliação também. Não Comparam-se é... a atletas que não são naturais. Exatamente. É assim, nós não precisamos de tanto condicionamento. Já há pressão quando se comparam a quem está na mesma categoria, então imagino quando Certo. se vão comparar com quem está a fazer um caminho diferente, não é? Exatamente. Por isso é que às vezes nós vemos certos atletas em palco, e vou dar, por exemplo, o exemplo de biquíni, não é? Em que outras federações, as atletas têm um corpo também fantástico, obviamente, mas muito mais muscular e condicionado, pronto, que de certa forma não atingiriam naturalmente. E nós temos atletas naturais a idealizar esse físico para competições naturais. Não é o ideal. Não é o ideal, porque não só não vão conseguir atingir níveis dessa forma, e nós também não o queremos, porque não é o que nós avaliamos. E por isso, neste evento, tivemos atletas com um condicionamento muito excessivo, que, lá está, não traz esse equilíbrio corporal que nós estamos à procura de uma atleta de biquíni. Portanto, uma atleta de biquíni que não esteja tão condicionada pode ganhar até mais pontos porque tem essa simetria com o posing, com as linhas de separação muscular que pedimos, que não são exageradas, poderá até ganhar primeiro lugar do que outras atletas que estejam muito mais condicionadas, com grande separação muscular, porque não é isso que queremos ver para biquíni. Portanto, acaba por ser bastante diferente do que as outras atletas fazem em outras federações, mas também acaba por ser mais fácil as atletas atingirem mais saudavelmente também o que nós pretendemos ver em palco. Portanto, há ainda assim uma diferença nas comparações que eu quero que os atletas também, obviamente todos, tenham esse cuidado, que é não se compararem tanto ou atingirem certos físicos que vêm com atletas que tomam substâncias, porque não é a realidade. Portanto, porque eles vão querer estar em palco assim. Eu acho que aqui o importante é o pessoal perceber que aquele físico do palco é um físico que reflete o empréstimo. Depois só vai depender dos juros que nós queremos pagar desse empréstimo. Sim. Então, se nós temos numa federação onde sabemos que vai haver recurso a anabolizantes para chegar àquela condição, vamos pagar uns certos juros, não é? Porque vai-nos permitir também atingir uma condição muito diferente. Num palco de uma federação natural, os juros são muito menores. Há naturalmente um desgaste daquelas semanas finais. Qualquer competição, qualquer desporto no mundo, não é? Exige sempre um bocadinho mais. Então os juros são muito menores, mas acho que temos que ter noção que aquela condição, aquela dureza, aquele que se pode até conseguir naquele momento é algo que não vai ser para sempre, né? Depois é natural darmos ali um passinho atrás e encontrarmos o equilíbrio. Agora, de facto, nesta federação procura-se trazer ali um ponto de competição que é muito mais próximo do nosso equilíbrio. Exatamente, Né? sim. Que não requer uma oscilação muito grande se falarmos sobretudo de pessoas que têm hábitos saudáveis. Exato. Né? Ainda assim, a comparação com uma condição de palco, de um culturismo standard, eu acho que mete aí muita pressão em cima dos atletas, né? Porque sabemos Sem que dúvida. para lá chegar é um caminho completamente diferente. Sim, sem dúvida. E por isso é que temos atletas que às vezes, quando falam comigo e mostram as fotos, eu disse,
é assim, calma. Porque depois vocês também têm expectativas irreais se quiserem continuar a ser naturais. E isso é muito importante, eles terem hum, essa motivação e expectativa mais real daquilo que querem, porque senão vão estar sempre a comparar algo que não vão conseguir chegar. O que já também até poderia acontecer também geneticamente e naturalmente, né? Mas pior ainda quando se comparam com alguém que não é natural e que claramente não é natural, não é? E porque depois também há muitos que não são naturais que até nem se enquadram e até muitos naturais, se calhar, lá está, porque tu como ficaste em quinto lugar num campeonato que não era natural, então e os outros dois que ficaram em segundo. Portanto, há sempre também a possibilidade de naturais conseguirem ter físicos bastante bons ahm, e a nível pronto, mundial de outras federações. Mas o meu conselho é não compararem. Verifiquem, assim, há muitos atletas já bons, naturais, fantásticos, profissionais a nível mundial. Nós temos o nosso vice-presidente, que ele é o nosso campeão mundial. E eu acho que também há muitas plataformas que ainda não o conhecem. Eu quero dar mais a conhecer porque é também uma motivação para atletas verem que é possível, que é possível. E agora vamos tendo mais atletas, pronto, a pouco e pouco, para que os atletas naturais possam ter como figura do bodybuilding natural. Que é isso que é muito importante, é termos representação do que é natural. Hilda, e passando agora aqui ao tema que são as perguntas mais frequentes que fazem, e tu disseste até que há muita abertura para receberem as questões dos pais, para além das questões dos próprios atletas, envolverem a família, e é normal haver questões, dúvidas, medos, receios, e o meu filho vai seguir este caminho, como é que Sim. é, como é que não é, a ideia que eu tenho é esta, como é que funciona aqui? Quais são as perguntas mais frequentes, aquelas que até mesmo nas tuas redes sociais acabas por perceber que as pessoas naturalmente vão questionando mais vezes, e no próprio decorrer das preparações das competições? Ahm, eu acho que acaba-se também por se entrar na situação do consumo de substâncias, de esteroides, anabolizantes, e é isso que os pais têm algum receio e que não têm o conhecimento, que aliás ainda há pais que pensam, por exemplo, com uma proteína É bomba! é bomba, exatamente. E é isso que nós estamos também aqui para ajudar a fazer entender que há uma separação, ou seja, nós ahm, seguimos a plataforma que é usada, por exemplo, nos Jogos Olímpicos, portanto, as substâncias estão bem definidas, as que não podem ser usadas, que é considerado doping. Ahm, e, portanto, também os pais, se tiverem alguma dúvida, nós estamos cá também para ajudar nessa educação, para eles perceberem que aquilo que os filhos estão a fazer, e às vezes até para algum controle, porque assim, se há filhos menores, os pais têm que controlar, não é? Obviamente. Aliás, nós nem aceitamos atletas que sejam menores sem autorização, pelo menos ou dos pais ou de algum encarregado de educação, como na escola. Pronto. Então aí, obviamente, os pais têm que ter esse controle e é normal eles terem dúvidas. Então nós estamos cá para ajudar. Assim, e acho que é um pouco por aí as dúvidas maiores que existem mesmo nessa área, porque se os pais, os parceiros não estão dentro dessa área, eles não vão saber o que é que é. Então nós temos de informar todas as pessoas, porque há muitos atletas que também estão a fazer isto pela primeira vez e às vezes não sabem se o que tomam tem ou não substâncias proibidas. E é muito normal às vezes enviarem-nos a lista dos ingredientes, tipo, Hilda, este aqui está ok, eu posso consumir isto? E eu, sim, isso não há problema nenhum. Porque muitas vezes não encontram a substância nas listas, não é? Porque pode estar com outro nome. E nós estamos, pronto, cá é para isso. É mais aí, são essas dúvidas nessa área que existem muito mais por parte de toda a gente. Depois, em termos de preparação, é mais a nível da organização também que eles ficam por ter mais dúvidas. Mas aí depois já é um bocadinho mais tranquilo, com o tempo eles vão percebendo como é que funciona. Em relação ainda às perguntas frequentes, há temas que naturalmente, quando se fala de culturismo natural, que vêm logo à baila. Nomeadamente, as pessoas gostam de perceber como é que são feitos os testes, se é 100% fidedigno, se não é. Certo. E há a probabilidade de alguém competir e passar pelos testes, e aquele que competiu ganhou, depois na prova a seguir foi apanhado no teste. Uhum. Como é que nós podemos esclarecer as pessoas em relação a isto? Quais são os Uhum. cuidados? O que é que está a ser feito? Trazer aqui um bocadinho de clareza sobre este tema. Claro, e é muito importante que as pessoas percebam, porque a gente tenta fazer o mais claro possível.
E tentamos também reintroduzir, ou neste caso, introduzir outros métodos ahm, para tentar fazer mais e melhor, não é? Também nesse sentido, porque existe muita margem para se fazer ainda mais. Mas o que nós de momento fazemos sistema duplo. Portanto, aquilo que eu dou como exemplo, o primeiro sistema, que é o duplo polígrafo, a gente faz como uma espécie de triagem, não é? Não quer dizer que não haja pessoas que passem o polígrafo, pode haver, mas é um pouco mais, que é o que a gente chama em inglês, que é o deterrent, ou seja, é já para evitar que as pessoas venham. E há pessoas que falham mesmo o polígrafo, falhando o polígrafo, a pessoa não pode ir competir. Portanto, fica logo, para logo ali. Portanto, primeiro de tudo, então, tem que passar ao polígrafo. E vocês têm formas de perceber se... Porque há substâncias que se pode tomar para manter a pessoa mais calma, passar no polígrafo. Vocês têm alguma Sim. forma de percepcionar isso? Ou, na realidade, é assumir que há ali uma percentagem de erro e tentar colmatar com o teste seguinte? Sim, não, exatamente. É assim, há maneiras também sim, de perceber, mas se isso acontecer e a pessoa passar, então por isso é que temos então o outro sistema, para então termos a certeza. Para já estamos a fazer mais aos atletas que ganharam. Idealmente seria, e há afiliações da WNBF já estão a fazer isso, porque isso depois também é uma questão de budget, que é fazer a todos os atletas. Já agora fica já aqui a referência Sim. ao Heitor, campeão nacional, Sim, mundial. Men's Physique, mundial. Campeão Exatamente. mundial de Men's Ele Physique, ganhou representar Worlds. Portugal. Sim, aliás, ele ganhou também, Isto é um campeão físico europeu. natural, pode-se ter isto como Natural. referência de físico natural. Exatamente, para Men's Physique, sim. Ele, a pose é fantástica. Se depois tiveres aí mais fotos, portanto, a pose que aqui já é com o prémio. Aqui acho que, aqui foi o Worlds Championship em Boston, que ele ganhou. Grande condicionamento. Sim. E de facto, ouve-se falar de tantos atletas, não é? Sim. Não se dá ainda os créditos devidos aos atletas que fazem isto de forma natural. Exatamente. Na minha opinião. Ou seja, nós temos um atleta campeão que muita gente ainda não conhece, ou que ainda não deu plataforma para ele poder falar e dar a sua perspectiva, falar também do que são os treinos dele, e eu acho que isso também era importante, porque assim, eu como presidente da federação, a minha parte é a organização e fazer com que tudo corra bem e que tenhamos essa plataforma para termos atletas como ele, não é? Ele agora, sendo vice-presidente, também já está a ambientar no que é na organização, mas ele no fundo também é atleta, portanto também temos que lhe dar esse... Exatamente. Temos aqui o perfil do Heitor no Instagram. Exato. Portanto, idealmente é que atletas profissionais naturais tenham mais... e temos, exatamente, também está aqui o Adão, ele também faz parte da nossa associação e ele tem participado também bastante, também outro nosso campeão. Portanto, é assim, nós temos muitos exemplos. As pessoas é que têm que ter esse conhecimento agora de... exatamente, temos aqui outros atletas. Temos que ter dar essa voz para que atletas como eles, não é? Exatamente. Possam incentivar e inspirar outras pessoas também a fazer aquela este estilo representação de vida. Exatamente, do que é possível obter em palco, não é? Que é para não pensarmos que é só, pronto, atletas enormes, não é? Em qualquer divisão que não, pronto, não é tão natural realmente, pronto, na realidade, não é? Portanto, isto são físicos que conseguimos obter mais na realidade. Estamos a falar de quantos anos de treino já, no caso do Heitor? O Heitor também ele trabalha e treina há imenso tempo. Também não sei precisar, lá está, eu números eu acabo de esquecer fácil, mas ele trabalha há imenso tempo, sim. Mas pronto, assim, estão a ver que ele também, eu agora não me recordo o nome dele, mas ele também ele já participou dos eventos anteriores. Acho que é afiliado do WMBF Chile, mas agora também não tenho a certeza. Está ali, o Diego Bernardi. Mas pronto, estão a ver, são físicos mais pertos de se conseguir. Mais reais. Mais reais, exatamente. E portanto... Aqui temos então o Ken.
Exatamente, temos os O nossos can da cans. WNBF, os cans da Sim, WNBF. Muito bem. exatamente. E estávamos então no Sim, polígrafo, primeira triagem. exato. E o passo seguinte? Depois, entretanto, nós fazemos os exames de urina, certo? E é aí que, entretanto, vamos fazer essas análises para ver e confirmar que os atletas, entretanto, não tomaram substâncias nessa altura. O que estamos a tentar também introduzir vai ser os exames off-season e mais para a frente, se possível, porque nós ainda estamos a tentar falar com a Agência Antidoping Portugal. Estamos à espera que eles nos respondam aos e-mails e com outros laboratórios em que a gente possa fazer mais diretamente e certificadamente, porque assim não é uma pessoa qualquer que possa fazer, por exemplo, exames de sangue, obviamente, e tem que ser num ambiente controlado, não é? Porque já estamos aí a mexer com sangue, agulhas, portanto tem que ser pessoas certificadas médicas a fazer esse tipo de exames. Mas queremos que seja ainda mais apertado esse controlo antidoping para também não haver situações em que os atletas off-season façam o consumo de substâncias. Portanto, é isso que vamos fazer. Off-season e até mesmo em pré-contest, nós sabemos que há substâncias Sim. que entram e saem rapidamente da corrente sanguínea. Uhum. Estamos às vezes a falar de 24, 48 horas. Certo. Ou seja, isso é algo que neste momento ainda não há mecanismos para controlar. De certa forma ainda não. É assim, nós também vemos ou tentamos ver o percurso do atleta. Portanto, se tivermos, digamos, está-me a faltar a palavra em... Suspeitas? Exatamente, eu dizia suspicious, exatamente, a suspeita de que o atleta realmente tem ou está a consumir algo, nós até podemos fazer antes do evento àquele atleta. Mas é tal situação, se o atleta também não fica no top 3 e está a tomar substâncias, então não vale a pena vir. É assim, que sirva de aprendizagem, não é? Até pode ter passado ao polígrafo, mas se nem sequer ganhou, não é? Para que estar a tomar substâncias se nem sequer chega ao top 3? E Quer quem dizer que ganha, naturalmente chegam lá. quem ganha, vocês fazem sempre o teste da urina aos vencedores. Sim, Ok? sim. Então o próximo passo é implementar o teste também do sangue. Sim, sim. E em off-season. Exatamente. Muito bem. Ou seja, Exatamente. estão a haver aqui processos no sentido de tornar cada vez mais seguro este meio e alinhado Sim. com a essência que é a tua essência, não é? De Uhum. trazer estilo de vida saudável e nós sabemos que é essa E justa. a missão que te Sim. propões, não é? E a gente sabe que depois, como em tudo, há pessoas que podem ou não estar mais Nos alinhadas Jogos com a Olímpicos missão. também Até nos próprios Jogos acontece. Olímpicos, mas Sim, aqui, sim. e eu quero deixar claro que esta pergunta que eu te faço são perguntas que realmente Sim. são dúvidas das pessoas, Claro. não tem nada a ver com a tua missão como presidente, porque tu queres de facto que levar um estilo de vida saudável às pessoas, né? Sim, E sim. estão a implementar os mecanismos ao vosso alcance. Sim, mas nós não temos controle daquilo que os atletas Tal e fazem. qual, tal e Exato. qual. Então aí lá está, nós queremos esta comunidade, esta plataforma para atletas naturais. Há alguém que está mais preocupado, em vez de ser natural, está preocupado em ganhar títulos. Que é isso que eu às vezes tento dizer assim, tudo bem, ganhar títulos é uma recompensa do trabalho que estás a fazer, mas não deveria ser o teu objetivo. O objetivo é ser saudável, representares da melhor forma a tua pessoa em palco, a nível de experiência como atleta. Portanto, já devia ser um orgulho estares em palco com o trabalho que fizeste. Se ganhas um título por causa disso, melhor. Mas não devia ser o objetivo. Isso é algo que vem com o tempo. E é aquela parte que eu também digo aos atletas novos: não fiquem tristes por ficarem num segundo, terceiro lugar. Estão a competir pela primeira vez, já ganharam, já ficaram no top 5. Fantástico, não é? Muitos não conseguem. Portanto, é confiarem no tempo e nesse percurso que depois os títulos vão chegando. Portanto, a prioridade não é essa. A prioridade, pronto, isto vai dependendo de pessoa para pessoa, mas o conceito seria mais: prioridade é a experiência, a vossa saúde, e com tudo isso, com esse trabalho que vão fazendo, então aí a recompensa desse trabalho vai chegando. Isto é um pouco, se nós estamos a trabalhar, já não pode querer um aumento de salário logo no primeiro mês. Não é? Temos que mostrar um pouco aquilo que estamos a fazer do nosso trabalho. Se o nosso trabalho for bom, então será recompensado com esses títulos. Portanto, é um pouco por aí. E acho que se há atletas que não são naturais e não chegam a ter nenhum título
entre naturais, vão outras federações, há outras federações para isso. Portanto, até nós conseguirmos, que lá está mesmo, e vou dar outra vez o exemplo dos Jogos Olímpicos, que fazem exames a toda a hora e mais Até aí há quem detalhar. passe nos testes, não é? Exatamente. Então, quem somos nós para às vezes não termos essa situação? A gente está, por nós estamos a fazer os possíveis para que isso não aconteça. Mas infelizmente poderá haver atletas que o consigam fazer. Mas nós não queremos, obviamente, não é para isso que estamos a trabalhar, sim. Quando alguém é identificado que fez, quais são as sanções dentro da federação? Assim, ele pode ser banido indefinitivamente. Mas também temos a situação dos 10 anos, pelo menos no mínimo, que é removido, está-me a faltar também a palavra, que não pode competir em nenhuma WNBF Durante 10 anos. durante 10 anos. Ou seja, já é. A não ser que seja um atleta muito novo. Assim, já vai voltar velhinho. Exatamente, Vai já para vai os quase para os Masters. Vai para os exato. Masters. E portanto, e quem já é, pronto, assim, com idades dos 30, também pode vir a Masters ou Grand Masters, ou então já não vale a pena. Portanto, é mais uma forma de evitar que os atletas nos enganem, porque se nos enganarem, são apanhados, não só é vergonha, porque nós vamos também, pronto, podemos falar isso. Podemos ver a situação, não é? Mas pode vir a público e depois já não compete mais connosco. Então, assim, se há outras federações, vão outras federações. Não, Sim, claro, é uma questão também de credibilidade da federação e Certo. tens uma missão a que te propões. Uhum. Depois há ali alguém desalinhado com a vossa missão, não é? Isto é Uhum. quase como uma empresa em que está tudo alinhado e de repente há alguém que sai, não é? E a empresa acaba por ficar com o nome manchado Uhum. por alguém, não é? Então tenta-se sempre ao máximo garantir que estão todos alinhados, que sabem qual é que é a missão, Correto. que sabem qual é que é o propósito, e lá está mais do que os títulos, que percebem qual é que é o sentido disto, não é? Exatamente. Fazer isto também pela sua evolução, pela sua transformação pessoal e Uhum. não tanto só pelo título. O título é uma consequência. Exatamente, por isso é que há 10 anos são o mínimo, porque como atual presidente, eu digo assim, dependendo da situação e da gravidade, a gente pode banir indefinitivamente, ou seja, não compete mais, ponto. Portanto, não há volta. Muito bem, alguém tem que ter pulso nestas decisões e fazer o que tem de ser feito. Claro. Masters, falaste aí, achei um tema Sim. muito interessante porque também é algo que temos visto cada vez mais, é Sim. o pessoal a voltar a competições ou a começarem a competir, opa, com idades incríveis. Eu agora quase todas as semanas Físicos recebo fantásticos. vídeos Sim. 70s, 80s. A semana passada mandaram-me um vídeo de 92 Sim, até anos fico em cima arrepiada. do palco. Epá, isto é incrível, é É incrível. uma motivação. É assim, eu neste momento já competiria em Masters, não é? Já estou nos 40. Mas eu fico a pensar, é assim, que motivação, não é? Uma pessoa dá sempre até para voltar a começar. Por isso é que às vezes eu digo assim, não quer dizer que um dia não compita. Primeiro vamos organizar, isto é o meu mundo, eu adoro na parte da organização e dar esta plataforma, a educação e tudo mais. Mas nunca se sabe o dia da manhã e se calhar um dia compita em Masters. Não é? Ou seja, tenho aquela experiência como atleta também. Ou seja, eu não ponho de parte, até porque adoro dar esse apoio também às atletas femininas, que é a parte do posing e tudo mais. E aliás, por exemplo, neste evento tivemos todas as categorias femininas em palco. Women's Bodybuilding, Fit Body, Figure, Bikini. Exatamente, Women's Bodybuilding, Fit Body, Figure e Bikini, exato. E foi fantástico. Assim, enriqueceu mais o palco. Deu exemplo às atletas do que podem conseguir, que não precisam, lá está, principalmente o Women's Bodybuilding, não é? Uma pessoa fica com aquela ideia, bodybuilding para mulher vai ser super masculino. E tivemos a nossa atleta, a Cristiana Cris, que fez uma rotina individual, que eu até pus no meu perfil, fantástica, fantástica. Ou seja, super feminina, que assim, isto também é a escolha de cada pessoa. Se quiser ter uma rotina mais masculina, não há problema nenhum. Mas fantástica. E eu acho que é um exemplo que as pessoas podem... ou seja,
ver que não há essa necessidade de, ou aquela mentalidade de não, é preciso ser grande para participar em bodybuilding. Não, não é preciso, porque não é o natural. Portanto, são corpos como o dela. Pronto. Aliás, Rui, eu vou-te pedir que metas a atleta de culturismo bodybuilding Está no meu natural, perfil, eu tenho lá. natural, e Sim. depois vamos meter a atual Mr. Olímpia, culturismo, para o pessoal ter uma ideia da diferença que estamos a falar. Consegues Sim. dizer o nome, Rui? Sim, eu tenho, ou seja, tenho a rotina individual dela, está Mesmo no teu meu perfil? perfil, exatamente, no Instagram, sim. Acho que é. Sim, sim. O meu, hilda.laura.amaral. É O arroba. o arroba. Exato. Que assim, para Sim. termos uma ideia da diferença Sim. de um culturismo natural para um culturismo não natural. Exatamente. E neste caso, pronto, e podem ver depois todas as outras atletas que tivemos, porque os físicos são muito diferentes. E eu dei o exemplo dela do Women's Bodybuilding, que só tivemos ela a representar essa categoria, mas para mostrar que, porque é a única categoria em que temos rotina individual, as outras todas são stage walk, Já temos aqui e que foi o teu perfil. fantástico. Entretanto, agora tenho mais uma. Tens que ir descendo mais um Espetacular. bocadinho. Exatamente, eu acho que exatamente é aqui este. Olha para essa rotina Consegues que é aumentar? fantástica. Então deixa também estar Olha. para perceber assim. Sim, entretanto, podem ir lá ver. Eu também fiz tag a ela. Epá, Se não, é uma questão depois de meteres o perfil dela. sim. Para mostrar que, entretanto, é algo que as atletas podem fazer. É diferente. E não precisam de. Lá está, é pela experiência, é pelo gosto. A pessoa vai, trabalha, mostra. E com a música, entretanto, foi espetacular. Consegues pôr Sim. no perfil para vermos aqui o tipo de físico que estamos a falar. E depois, perfil. entretanto, com a imagem na parte de trás. Portanto, é aquela emoção. O perfil da atleta acho que está identificada, Sim, não está? a Cristiana Rocha. Exatamente. Ok. Mas assim, temos as outras atletas que Ok, foram fantásticas. por exemplo aqui estas fotos, só para ficarmos Sim. com uma noção do físico que estamos a falar. Isto Sim. é Women's Bodybuilding. Sim, na verdade ela foi Ok. a Bikini, Fit Body, ela fez as 4, Ok. porque nós demos essa oportunidade das atletas experimentarem, e ela quis mesmo experimentar. Portanto, idealmente a categoria seria Bikini e também para Fit Body, devido ao condicionamento dela. Mas isto só para ver que assim, é uma atleta que geneticamente é mais também pequena que as outras atletas, é mais magra, mas só para mostrar o que ela veio trazer ao palco. Porque às vezes as pessoas pensam que precisam ter um físico enorme e tudo mais. E no entanto, temos a Cristiana que, como exemplo de mulher e atleta feminina, conhecimento Rui. fantástico para o tipo de corpo dela. Porque temos atletas maiores também. Mas Agora mete fantástico. Women's Bodybuilding. Uhum. Women's Bodybuilding. Mr. Olympia. Não, pesquisa no Google, que é para se ter uma comparação Sim. do típico, da diferença Uhum. de corpos de um para o outro. Sim, o Pronto. Women's Bodybuilding vai ser. Sim, sim, para se ter aqui uma referência Sim. do Women's Bodybuilding típico e do Women's Bodybuilding que se atinge de forma natural, até para gestão de expectativas. E o pessoal, quando pensa no culturismo, pensa, vai ficar musculado, Hulk e não sei o quê. Exatamente, Né? assim. Não é bem assim. Exato, obviamente que nós vamos querer e se calhar dar mais pontos a uma atleta que vai ter mais massa muscular. Obviamente que é isso que a gente também quer para bodybuilding. Claro. Com condicionamento. Mas se formos a ver mesmo até as atletas profissionais de bodybuilding da WNBF, são atletas normais, só que têm mais condicionamento e portanto não são massive, por assim dizer. Era só para termos aqui uma noção das diferenças de... Por exemplo, aqui na WNBF UK temos uma atleta... já tem um físico completamente diferente. Exatamente, mais também... Diferente. Mas se mesmo assim compararmos com atletas de outras federações, eu acho que isto seria o máximo que a gente tem de esse é o bodybuilding. vosso ponto máximo. Muito bem. Exatamente, sim.
mas a simetria continua sempre quase a ser a mesma. Tipo, dá para reparar, portanto, não há muito que fugir daquela simetria. E depois também a genética, não é? Que lá está. Quando se vê uma atleta que é natural, mas que é proporcional até a nível muscular, depois logo, não, isto é genético também, não é? Pronto, não está ali. Nota-se que não está a tomar grandes substâncias. Mas pronto, é assim, nós temos atletas fantásticas como a Cristiana, que veio trazer um nível, não é, de apresentação que ainda não tínhamos representação feminina, porque geralmente as rotinas individuais têm sido só para homens. Quando ela teve a oportunidade de trazer essa rotina individual, pronto, e o pessoal adorou, diz que foi uma das rotinas melhores do evento. Vê se tens aí, quando falas dos atletas, até os seus olhos até brilham, tu gostas mesmo disso. Sim. E quando se fala de organização, Sim. o que é preciso para se organizar um evento desta dimensão? Oi. Ou tantos eventos que tens vindo a organizar já ao longo do tempo? E muitas vezes à distância, não é? Porque estás na Tailândia a contribuir para a organização do evento, vens cá nesta altura, às vezes ainda tens atrasos no avião, vê lá. Sim. Então é sempre tudo contado para poder estar naquele pico do evento. E não só porque assim, e que é o que muita gente às vezes não sabe, é que assim, isto é um hobby. Isto não é o meu trabalho a tempo inteiro. Não é o nosso trabalho a tempo inteiro. Tá a ver que não falavas disso, já perguntei várias vezes, nunca falas do teu trabalho, porque acho que é importante isto, as pessoas saberem que de facto isto é um extra, não é? Exatamente, sim. Portanto, conciliar o nosso trabalho, o meu trabalho pessoal, com a minha vida pessoal, não é? Fazer este tipo de organização e estar com esta preocupação de querer o melhor para os atletas traz uma pressão enorme, porque assim, nós criamos aquela expectativa, não é? Nós queremos fazer o melhor, não é só fazer por fazer, pronto. E portanto não é fácil. E o meu trabalho assim neste momento, pronto, eu continuo também com a parte do desporto, posso fazer acompanhamento, mas o trabalho que eu estou a fazer, que é aquilo que ajuda depois também a investir nos eventos, porque é investimento pessoal, é algo que está muito fora do desporto. Muita gente considera um trabalho até bastante masculino, que a maior parte são homens a fazer. No entanto, eu vou e pronto, e faço para ajudar a suportar este hobby. Porque lá está, se eu não trabalhar para suportar isto, eu comparo-me um pouco aos atletas, que é, vocês têm o vosso trabalho, põem os treinos nos horários que conseguem, não é? Entre o vosso trabalho, entre a vossa vida pessoal, e eu faço o mesmo, mas a nível de organização. Portanto, eu, nos tempos livres que tenho, eu vou colocando o que posso, em termos de organização, responder e-mails, responder a atletas. E muito bem estamos até agora que já temos mais pessoal a ajudar nesse sentido, não é? Que a organização aumentou, porque nos primeiros eventos estava um pouco mais sozinha e pronto, levei ali uma pessoa que ajudava um bocadinho numa altura. E agora há mais ajuda na organização, podemos mais delegar tarefas, porque senão é muito complicado. Sim. E queres-nos falar um bocadinho do teu trabalho? Sim, sem dúvida, não há problema nenhum. É assim, eu neste momento trabalho, e daí também as viagens, que foi o que aconteceu nos outros eventos, que eu trabalho na Noruega, para uma companhia que é subcontratada para plataformas petrolíferas em terra. E portanto é perigoso, não só a nível de saúde, porque a gente trabalha com materiais nocivos, mas também é muito físico. Portanto, a gente tem que tirar muitos cursos de segurança no trabalho. Lá está, eu trabalho 12 horas por dia, 6 dias por semana, e às vezes 7 dias por semana, o que é complicado. E se me perguntares como é que eu tiro tempo para depois também organizar trabalhos, eu não sei. Eu no outro dia estive a falar a um atleta sobre isso e ele perguntou-me: Milda, mas espera aí, estas contas não estão... Math is not mathing. Que é, como é que então tens tempo? E eu, pois, não sei. Ou seja, o evento ano passado, não é? Eu não sei como é que eu tive tempo, porque eu estava a trabalhar, organizei o evento, tirei, acho que foram 4 ou 5 dias, que depois o meu voo veio atrasado. Chegámos a ter marcado o podcast nesses dias, depois ainda houve aquele atraso, não é? Exatamente, que eu depois já não consegui. E vim para fazer o evento e depois voltei para trabalhar. Portanto,
aliando isso ao comer, levantar, tomar banho, eu não sei, nessas 12 horas que eu trabalho por dia, onde é que eu consegui tirar tempo para fazer isto. E às vezes assim nós temos que ser um pouco sobre-humanos. Não estou a dizer que tenha que ser regra e as pessoas tenham que se prejudicar. Eu digo prejudicar porque isto também prejudica um bocado a saúde, um bocado às vezes é a favor, não é? Mas quando uma pessoa também faz por gosto, esse sacrifício já não parece tão sacrifício, mas também quando termina a gente sente no corpo esse peso, não é? Desse stress que passamos para organizar e querer fazer tudo ao ponto que nós queremos, não é? Com a categoria que nós queremos de qualidade. E portanto eu não sei como é que eu fiz, porque lá está, não só fisicamente o trabalho é pesado, mas a nível de horários foi extremamente difícil, sim. E como é que ainda concilias isso com os teus treinos, como falavas, ainda com a preparação das tuas refeições? Como é que concilias tudo isto? Já para não falar da gestão, né? Da organização do evento. Sim. Em termos de treinos, aí fica complicado, porque eu já não consigo colocar um treino. Isto é um pouco, faz o que eu digo, não faças o que eu faço. Ou pelo menos tenta, porque os meus treinos têm sido também tipo seasonal, ou seja, assim por épocas, porque quando eu tenho este tipo de trabalhos é complicado. Eu não consigo também, fisicamente já não consigo conciliar ali os trabalhos. Em termos de alimentação, quando estou no trabalho é melhor, porque ou seja, a gente tem cantina e eu aí, pronto, não estou a fazer dietas nada, é consumir aquilo que eu puder em termos de calorias, que é um pouco, vai nos tirar bastantes calorias. Mas se eu for a ver quando estou, porque eu depois continuo com o meu trabalho em casa, não é? Ou seja, depois trabalho a partir de casa, que é a nível de desporto, do acompanhamento, da organização e outros projetos pessoais, não é? Que temos estado a fazer. Aí depois também é tentar incluir, ou seja, tento ter algumas máquinas em casa, não é? Porque se não posso fazer de manhã, pronto, tento incluir ali à tarde ou mesmo à noite, depois do meu trabalho. E a alimentação é também tentar fazer o melhor que posso, porque lá está o mental, para esta organização, para o estilo de vida que eu vou fazendo, mas eu também tenho que se alimentar bem, não é? Portanto, é fundamental a nutrição. Às vezes, ainda mais, assim, claro que a gente tem que ter a parte do desporto, exercício físico, mas ainda mais que isso, às vezes eu digo que assim, nutrição, alimentação e o descanso são coisas que não podes abdicar mesmo. Porque depois o exercício em si, desde que vais colocando sempre que podes, não é? Já vai ser benéfico. E eu acho que sobretudo no teu caso, não é? Em que tens esse desgaste calórico muito grande devido à tua profissão. Sim. Isso então faz todo o sentido, não é? Muitas vezes se estás desgastado ainda vais treinar, não é? Como é lógico, há dias, se calhar nesta fase é a maior parte em que precisas é descansar e de comer bem para recuperar. Sim, senão depois também corro aqui risco de ficar pronto, com uma injury e... Claro. E então aí eu tento-me também proteger porque eu já conheço o meu corpo, eu sei os meus limites e por isso é que eu, lá está, prefiro aguardar um pouco na parte do treino para não... é tal situação, é dar prioridade à saúde, porque assim o meu trabalho já é físico, já estou a fazer exercício no trabalho, então para já, porque eu sei o meu limite, porque há pessoas, e o meu marido ele não consegue fazer exercício após o trabalho, mas ele tem... pronto, uma constituição física melhor que ele consegue. Eu fico exausta do trabalho. Então eu sei os meus limites e a pessoa tem que saber os limites dela. E isso é um pouco aquilo que estávamos a falar anteriormente, que é os atletas darem prioridade primeiro à saúde, e mesmo até não sendo atletas, se a pessoa não consegue fazer exercício todos os dias, ou pelo menos 6 vezes por semana, faz só 3. Pronto, não é? Mas pelo menos vai fazendo alguma coisa. Começa por caminhadas. A pessoa não precisa de chegar ali e fazer logo musculação. Vai fazendo aos poucos caminhadas, nem que ponha os pesos na mochila e vá, não é? Aos pouquinhos. A gente tem que fazer algo. Não é ter um estilo de vida sedentário. Portanto, é essa transição que a gente quer. É que a pessoa seja saudável e a partir daí, pronto, vai começando... Eu já tive as minhas fases
em que era atleta de elite, não é? Que era exatamente elite, que o nome das provas e tudo mais, participava em categorias de elite. Participei em categorias open só pela diversão e por ser em grupo, mas eu sei que há alturas da minha vida que eu tenho que ter prioridade com a minha vida pessoal, com o trabalho, então eu não consigo inserir esse estilo de vida de elite, né, de estar ali sempre com o treino e com a alimentação, porque eu tenho outras coisas para tratar. Então nós temos que conciliar também com o momento da nossa vida. Então tem que haver ali um equilíbrio, é o tal equilíbrio saudável que a gente tem que atingir. E ali na parte da suplementação, tens alguns suplementos que não abres mão, que consideras importantes para o teu dia-a-dia, até neste processo de recuperação, desta fase mais desgastante, profissional ou pós teus treinos? Sem dúvida, proteína e creatina. Ok, suplementos básicos, simples, mas que estão sempre lá. Sim. Primeiro de tudo porque eu não como carne, então às vezes pode haver sempre o déficit de proteína em que eu preciso, não é? E depois a creatina, que a gente já sabe os benefícios todos e cada vez vamos sabendo mais, até a título cognitivo, e portanto é fantástico, não só a nível de endurance nos treinos, mas mentalmente é uma ajuda fantástica. Portanto, são sempre as duas coisas que é o base. Mesmo até em acompanhamento, pronto, assim, também vai dependendo da alimentação das pessoas, mas pelo menos esses dois, para ajudar ali um bocadinho mais, esses dois para mim são fundamentais. E com tantas viagens pelo mundo e sítios até onde já viveste mesmo, se tivesses que escolher um país que tu dissesse, não, eu neste momento, se pudesse, era aqui que eu vivia, qual é que era e porquê? Isso é complicado. É assim, eu gosto muito do nosso Portugal, muito mesmo. Portanto, é assim, numa hipótese em que eu tivesse muitas posses monetárias, se calhar escolheria viver em Portugal. Mas o facto é que Portugal também ainda está um bocado longe de a pessoa poder, ou pelo menos na minha vertente daquilo que eu queria fazer, de eu conseguir ter uma situação financeira que me desse a possibilidade, por exemplo, de fazer estes eventos, não é? Então aí tive que procurar meios lá fora e eu já estou tão habituada a estar no Sudeste Asiático que considero a minha segunda casa ali. Passei por vários países e eu gosto de lá estar. Então eu acabo sempre por ser puxada para lá. E por isso é que também agora estou na Tailândia, né? Como o meu marido também é tailandês, então junta-se o útil ao agradável. Eu estive lá num contexto diferente já há uns anos, contexto de férias, e nesse aspecto é incrível. Nós sabemos que quem vai de férias é diferente de quem está a trabalhar, né? Tu vais, estás nos resorts, estás nas praias, é tudo maravilhoso. Por isso é que eu estou muito branca, porque tive muito tempo em casa. Lá está. Eu vim de lá um bocadinho mais bronzeado do que tu. Sim. E não estive lá tanto tempo. Mas também aproveitar então para te perguntar o que é que mais tens aprendido com esta cultura asiática, as grandes aprendizagens, lições, o que é que encontras lá assim diferente que achas que podíamos trazer também para Portugal? Sentido de comunidade e nacionalismo. E isto é algo que eu gostaria muito de falar, porque assim, nós pensamos que somos muito nacionalistas, e quando digo nacionalista não é de extremos, estou a falar nacionalista em termos de darmos importância e a título do desporto, em termos de orgulho do nosso país e dos nossos atletas. Isto depois vai-se focar na parte até de investimentos, pronto, de empresas. As empresas não são obrigadas a patrocinar, obviamente. Mas eu fico triste, mesmo isto é... Pronto. que certas empresas prefiram, por exemplo, se deslocar à Espanha, que é aqui ao lado, para investir e não investam nos atletas portugueses. E isso, por exemplo, o que eu vejo lá fora, que era aquilo que me estavas a perguntar, que é aquele sentido de comunidade, ou o feeling de comunidade, sentimento, é isso que eu queria dizer, sentimento de comunidade e de nacionalismo, que é apoiar o que é nacional, que eu vejo nos outros países, né? Estou a falar mais relativamente ao assunto do culturismo, que eu não vejo aqui. E eu vi isso também como atleta.
Eu, como atleta, era patrocinada por tudo e mais alguma coisa. A alimentação eu não fazia, as pessoas davam-me alimentação, suplementos, nível de treino, de oportunidades de trabalho e tudo mais, que aqui nunca tive. Nunca tive. Ou seja... Sentias este apoio quando estavas lá fora? Sim. Em que países, nomeadamente? Filipinas, Malásia, ou seja, pronto, porque eu representei mais esses, mas também Singapura, até Hong Kong, e Lá fora sentias este reconhecimento do teu trabalho, este apoio, sim, nível de patrocínios, e que aqui não sentes tanto contigo como com os atletas que seja algo tão vincado. completamente, completamente. Vou só dar o exemplo, que assim, eu era para ter trazido a agenda deles, só para mostrar, por exemplo, no evento que eu tive, no último agora evento que eu tive da Malásia, que eles tiveram mais de 300 e tal atletas, foi um evento de 2 dias. Eu não sei precisar a quantas marcas estavam associadas ao evento, mas eram muitas, 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 muitas. Que às vezes não é só o patrocínio financeiro para a federação fazer mais e melhor para os atletas, mas é a título de estar lá na organização, Quase de um encher evento que mais. se cria, não é? Exatamente, como uma feira, estarem lá a dar amostras, ou seja, darem ofertas. E lá está o sentido de comunidade, estão ali a trabalhar para o mesmo. E coisas, ou seja, empresas tão simples como, por exemplo, uma marca de leite, que era do Soy Milk, ou seja, leite de soja. E outras situações, restaurantes, empresas de suplementos, ginásios, coisas assim que aliam-se, não é? Estão todos ali para o mesmo, para apoiar atletas, marcas de roupa, tudo. E eu acho que é isso que eu fico às vezes a pensar, que é, eu sempre dei oportunidade às empresas, pronto, de se aliarem a nós. Eu nunca pedi nada, rigorosamente nada em troca. E eu acho que em certo sentido algumas empresas tomaram proveito para se lançarem ou chegarem em outros mercados e depois acabam por não ou não continuar connosco ou não se centrarem ou não continuarem a trabalhar com o propósito que falámos inicialmente. E isso deixa-me triste, assim, porque a gente não... lá está, o investimento sempre foi pessoal e se tiver que continuar a ser, há de ser. E portanto, assim, nós não estamos à espera. É a tal situação que falámos, assim, nós não estamos à espera dos outros para que se faça isto. Aliás, eu vim, fiz e hei de continuar a fazer até quando puder. Mas era importante para os atletas ter esse reconhecimento e ter esse apoio e estar lá para que vejam que há esse reconhecimento nacional. Portanto, é esse orgulho. Não é só estarmos orgulhados do futebol. A gente já sabe, o futebol é fantástico em Portugal, os nossos atletas. Mas é para além do futebol. E a gente vê isso nos outros esportes. Muitos atletas olímpicos têm que se investir neles próprios. Eles têm que trabalhar para ir a certos países para competir. Isso é um bocado triste, na minha opinião. E como presidente da federação, já procuraste chegar aqui a algumas empresas em Portugal, criar algum tipo de sinergias e não tem havido abertura nesse sentido? Não. Mas qual é que sentes que é a resistência? Apoiam tantos eventos e culturismo natural? Às vezes não sei, pronto. Eu acho que é aquilo que eu digo, as empresas às vezes preocupam-se. Eu não estou a dizer que não, obviamente a parte financeira é bastante importante. Eu não estou a dizer que as empresas têm que fazer isto ou têm que nos apoiar, não. Eles escolhem fazer o que querem, obviamente. Mas quando nós abordamos é mais o facto de poderem contribuir de várias formas. Às vezes nem é só financeiro. E a resistência que eu vejo é que eles veem que o mercado português é muito pequeno. Então, que a cabeça deles não está no mercado português, ou seja, que não lhes é rentável. E às vezes fico a pensar, não é pelo rendimento. Não deveria ser pelo rendimento. Deveria ser pelo sentido de nacionalismo, de orgulho, de vocês terem um atleta português, uma federação portuguesa a representar
a representar-vos ou estarmos conectados. Porque, ou seja, se tem a oportunidade de ir para mercado, eu estou a falar do espanhol que é mais perto, não é? Mas para outros mercados como o alemão, o francês, porquê de não continuar aqui e ir também para os outros? Não é? Porquê só escolher lá fora? E isso deixa-me um bocado triste, porque assim, eu estou lá fora e estou a investir aqui pessoalmente, não é? Ou seja, nós somos uma associação sem fins lucrativos, nós não temos salário. Se ajudar para pagar algumas despesas, melhor ainda. Mas nós estamos a fazer isto pelos atletas. Se nós conseguimos fazer o sacrifício, porque é que as empresas não conseguem, não é? Quando nós estamos a dar a plataforma para trabalharmos juntos, não estamos a dizer, não, só pode ser monetário. Não, vamos ver o que é que se pode fazer entre ambos, não é? O melhor que se pode fazer. Ter uma parceria contínua de crescimento de ambas as empresas, não é? Neste caso a associação, mas para dar o melhor aos atletas. É isso que nós queremos, não é? Ajudar a trabalhar com canais de televisão, jornais e revistas de desporto. É onde queremos chegar. Tanto, e é isso que eu fico um bocado triste, que existe essa barreira de que não, parece que não estamos a caminhar juntos. Não sei. Eu também acredito que isso é uma questão de tempo. Eu acho que o culturismo natural, e aqui representado pela WNBF, tem vindo a ganhar cada vez mais nome, sobretudo aqui em Portugal e no mundo, mas em Portugal, o contexto estamos a falar, acho que está a ganhar nome. As federações já começam a ter mais atletas também com orgulho de pôr nas redes sociais, que fazem parte, que estão a competir na federação. Então eu acho que é uma questão de tempo até que também as marcas comecem a perceber, para isto, se calhar aqui até é interessante também de se investir neste meio. Eu acho que sim, com o tempo vamos lá chegar, sem dúvida, mas eu gostava que, comparando com outras afiliações e outros afiliados de outros países, que não lhes demorou tempo nenhum. Nos primeiros eventos tiveram logo esse apoio, porque o problema é esse, é que às vezes nós precisamos de nos provar, ou seja, de nós provarmos para que seja benéfico para eles, enquanto que isto não é, ou não deveria ser, uma situação que é só benéfico para um lado, não é? Ou seja, podia ser benéfico para os dois logo desde o início, e quando digo para os dois, para os atletas. É para eles, é o que eu estou a dizer. Ou seja, dar mais oportunidade de ter representação lá. Assim, nós de momento já temos um parceiro e um patrocinador que até ajuda bastante monetariamente. Já dá prémios a atletas monetários. Nós antes não tínhamos isso. Este é o segundo ano que já podemos dar prémios monetários aos atletas. Parecendo que não, para um atleta que vai competir, traz-lhe mais motivação, porque quer dizer, ok, eu vou fazer este esforço porque os eventos não são baratos para os atletas, não é? Todo este percurso de suplementação, da dieta, pagar ginásio e tudo mais, é caro para os atletas. Quando eles sabem que há também um maior suporte desses patrocinadores, imagina, dar suplementos, dar um valor monetário, dar umas férias, não é? Como tivemos, por exemplo, o Hilton, que deu umas férias e tipo um spa. Ou seja, os atletas ficam contentes. Portanto, por pouquinho às vezes que seja, eles sentem-se que estão a fazer isto pelo menos por algum tipo de recompensa, que se ganharem pelo menos têm aquele bolo de ofertas, não é? É um extra, não é? Exatamente, é a cereja no topo do bolo. Exatamente, portanto eles, ou seja, após evento, não é? Traz mais motivação também. E é isso que eu digo, assim, não é por nós, porque pronto, nós estamos ali, desde que corra bem o evento, para nós já é bom. Desde que o evento também se pague, ele próprio é isso, e as despesas, e que fique tudo bem, já ficamos contentes. E geralmente tem feito um ano em Portugal, outro ano em Espanha, não é? Sim. Continua a ser essa dinâmica, ou seja, este ano é em Portugal, o ano será em Espanha? Não, foi uma exceção. A situação de Espanha foi uma entreajuda que a WNBF Espanha se disponibilizou para me ajudar a mim pessoalmente, porque eu estava numa fase da minha vida em que eu estava-me a mudar, porque houve um período de vida que eu estava a viver na Suécia e entretanto mudámos para a Tailândia. E então, como eu tive muitos gastos pessoais, lá está, o investimento é pessoal meu, eu tive que decidir, ou é a minha vida pessoal ou é o evento. E pronto, aí também a escolha foi, ok, a gente tem que decidir pela vida pessoal neste ano
Então aí a WNBF Espanha ajudou-nos a criar um evento em que nós não tínhamos tantos gastos. Eu digo nós, pronto, na altura eu não tinha tantos gastos, e assim foi uma ajuda para continuar, pronto, com o espírito da WNBF Portugal, para não pararmos um ano, por assim dizer, que no fundo parámos, mas pronto, foi ali um tipo taça ibérica. E a ideia então é sempre que possível e que a tendência seja cada vez a federação se torne mais independente, não fique tão dependente do teu investimento pessoal, não é? Acho que a Exato. tendência será essa, o crescimento, que se possa criar autónoma. Será manter então em Portugal todos os anos pelo menos essa prova Sim, nacional. sem dúvida. Nós já estamos a trabalhar para que brevemente, não te posso precisar se será já o ano que vem ou daqui a 2 anos, mas temos um evento profissional em que aí também requer mais gastos ainda, porque a qualidade também tem que ser superior, os prémios têm que ser superiores e, portanto, as nossas expectativas são superiores também. E se não tivermos essa, quer seja pessoal ou quer seja empresas a trabalharem connosco, não tivermos essa ajuda, vai demorar a chegar também. Pronto, é um pouco por aí. E tu achas que as marcas e os patrocinadores, se calhar os patrocinadores, lógico, porque já o são, mas as Sim. marcas no geral sabem que és tu a cara da federação, a presidente da federação em Portugal? Ou ainda é assim uma coisa que as marcas não sabem muito bem quem é que está à frente, o que é que representa ao certo? Porque eu acho que isso é importante para clarificar e para as marcas saberem qual é que é a missão, digamos assim, de quem está, do líder da federação, e isso vai criar Sim. identificação. Sim, sem dúvida, sem dúvida. E por isso que às vezes é um pouco também complicado conciliar com tudo da minha vida pessoal, que às vezes eu também tenho que me ausentar das redes sociais, né, para dar aquele apoio pessoal e projetos pessoais e do meu trabalho, porque tendo isto como hobby, hum, acabo às vezes por separar um pouco, e se calhar as pessoas veem que se calhar, pronto, eu estou um bocadinho ausente do que é a WNBF Portugal em certas alturas, não é? Porque é a tal situação que eu precisava de mais gente também a contribuir para o mesmo, que agora também já temos, não é? É mais fácil, que é para a gente ter aquele tempo para a nossa vida pessoal. E se calhar também inicialmente não havia esse conhecimento. Nós estamos a fazer por isso, que é para dar a conhecer os membros da associação, ou seja, presidente, vice-presidente, os secretários, oficiais, pronto. Quem está a trabalhar para que isto aconteça, que é para as empresas, não é? E os atletas em si também nos conhecerem, saber quem é que está por trás da associação. Mas assim, aqueles pelo menos a quem eu falei, eles sabem que sou eu, assim, acho eu. Não, eu digo isto porque acho que a identificação com aquilo que realmente a Federação está a tentar fazer, acho que é importante. E eu acredito mesmo que será uma questão de tempo até que vocês possam ter mais marcas a identificarem-se com aquilo que vocês estão a fazer e apoiar cada uma à sua medida. Sim, sim, Eventos claro. mais prósperos, com mais atletas, com mais Sim. parceiros, quase ali a tal criação de um evento, que eu acho que isso é quase de uma feira fitness, não é? Como se costuma fazer, que Exatamente, sim. e já se fez cá, até mesmo em. Eu lembro-me de chegámos a ter uma arena com cheio de marcas e Exato. competições. Já se fez isso 2 anos, ou seja, Sim. são coisas que de facto depois envolvem, os atletas gostam disso. Exatamente, e mesmo as pessoas, ou seja, acaba por ser até mais benéfico no sentido financeiro para as marcas, porque estamos também a dar essa plataforma de conhecimento. E é só um pouco por aí, é que acho que também as marcas podiam aproveitar um bocadinho mais nesse sentido. Pronto, e às vezes eu sinto que a resposta não é aquilo que eu queria. E estou a comparar com a minha experiência pessoal lá fora. Mais uma vez, eu não estou a obrigar, eu não estou, só estou a dizer que fico triste, porque eu gostava que fossem um bocado mais ativos, e não estou a falar só neste desporto, estou a falar em vários desportos. Reconhecer mais os atletas. no Sim, geral. portugueses, pronto, era um bocadinho mais por aí. E qual foi o país até hoje que te trouxe mais aprendizagens? Que te marcou mais? Eu acho que as Filipinas, sim. Porquê? Porque foi o país que eu acho que cresci bastante também como atleta, e tive, acho que, mais oportunidades também.
em que as pessoas também me acolheram de uma maneira, ou seja, assim, inicialmente, de uma maneira diferente, em que tive também depois mais apoios. Então foi algo assim que me marcou bastante, que foi completamente diferente de onde eu passei. Hilda, se pudesses escolher alguém, vivo ou não, Sim. para tomares um café, quem é que escolhias? E qual é que era a primeira coisa que lhe perguntavas? Ok. Assim, é alguém que não faz parte desta área, mas é uma pessoa que eu tenho alguma admiração na parte da ciência, que é o Nikola Tesla. Que eu acho que era alguém que eu gostava de fazer mesmo muitas perguntas, até pela história. Parece-me alguém que tinha uma humildade imensa e que lá está, fazia por paixão à ciência, e não tirava tanto proveito. Aliás, isso prejudicou muito a nível financeiro, por causa da paixão que tinha, e que algumas pessoas até tomaram partido dessa paixão. E portanto, acho que é alguém, ou seja, não é dentro desta área, mas é alguém que eu identifico e que eu acho que contribui imenso, ou ainda vai contribuir, devido, pronto, a muitas experiências científicas que ele fez. Portanto, é alguém que eu gostava muito de fazer isso, sim. Qual é que era a primeira pergunta que lhe fazias? É assim, para quem conhece a história dele, porquê pombos? Porque vais ter que contextualizar isto, eu não conheço a história dele. Porquê Por pombos? pombos. Porquê pombos? Sim, ou seja, ele tinha assim uma opção por pombos, mas também o porquê dele não ter lutado mais pela posição na parte da ciência, não é? E do nome dele, em que ele, na altura, acabou por quase ficar no esquecimento e as pessoas roubarem-lhes as ideias. E lá está, porque a prioridade dele não era a parte financeira e do reconhecimento, mas sim fazer porque estava aqui e tinha que o fazer. Então gostava de saber o que é que se passa aqui, o porquê dele não ter pensado se calhar mais nele, não sei. Não ter aliado as duas coisas, fazer o que gosta e ao mesmo tempo também poder beneficiar com isso de alguma forma, não é? E porquê ser obsessivo compulsivo com os pombos? Mas isso já é pronto, é uma curiosidade também. E se pudéssemos deixar aqui uma mensagem, então, para quem está a dar os primeiros passos, uma mensagem para quem está a começar a descobrir este mundo, um conselho de quem já está nisto há algum tempo, que já passou por muitos países, conhece muitas culturas, várias modalidades, quem faz isto por paixão. Qual é que era o conselho que tu deixavas? Mas a nível estás a falar pessoalmente ou a Podes nível... deixar nos dois sentidos. Aquilo que tu sentires que deves deixar de conselho para quem nos ouviu até aqui. Ok. Eu acho que é aquilo que eu tenho vindo a dizer, e pessoalmente eu aprendi isso tarde na minha vida, que é trabalharmos muito em nós antes de qualquer coisa, ou seja, dar prioridade a nós, pessoalmente. Porque às vezes, lá está, é a minha experiência pessoal que me tem vindo a ensinar, que é fazermos mais pelos outros, darmos prioridade aos outros, e depois não temos a tal recompensa. Pronto, assim, a gente também quando faz, não estamos à espera dessa recompensa, mas pelo menos que as pessoas nos tratem da mesma maneira, um pouco assim. E, ou seja, é o tal encontrar no meio. Se a gente está a trabalhar muito, não é? Por algo, quer seja relações pessoais, quer seja relações de trabalho, só há um lado a trabalhar, é normal que a pessoa vá ficar exausta, não é? Então, eu acho que, principalmente quando a pessoa é nova, tem que partir à descoberta, tem que experimentar a vida e encontrar-se, não é? Ver a vocação, saber aquilo que gosta realmente de fazer, e investir na pessoa, seja nele próprio ou nela própria. Eu acho que isso é fundamental, e para mim aquilo que eu tenho aprendido com os anos
que era o que eu podia ter feito mais cedo, é investir em mim. E eu investi em muitos anos, investi nos outros. Falaste em descobrir a vida e encontrar-se. Acreditas que as viagens e o sair do país, conhecer outros horizontes e outras culturas fazem parte dessa descoberta interior? Sim, sim, sim. Eu acho que, eu sei que muita gente não tem essa possibilidade, mas é importante, assim, nem que seja mesmo só em casa, pois temos internet, já dá para viajar um pouco mais, inteirar-se dessas culturas e ter um conhecimento maior. Porque a pessoa tem que ser curiosa e porque nós não vivemos todos da mesma maneira, não pensamos da mesma maneira e não nos relacionamos da mesma maneira. E eu acho que isso é fantástico quando viajamos, e não é só viajar até como turista, mas vivemos em diferentes países, nós começamos a perceber que países diferentes trabalham de maneira diferente. E isso abre-nos os horizontes. Afinal, não há só esta forma de fazer as Exatamente. coisas, não é? Há milhões de caminhos que podem ser percorridos com o mesmo objetivo. E eu acho isso fantástico, não é? Porque isso traz e faz-nos, acho que nos faz crescer muito como pessoa, e essas experiências acabam para a nossa vida pessoal e profissional, acho que são muito benéficas. Lá está, porque a gente não pensa, ok, vamos só fazer assim porque é só assim que conhecemos. Não, há várias maneiras de se fazer, de atingir esses objetivos, e eu acho que é um pouco por aí. As pessoas têm que partir à descoberta. Há pessoas que às vezes ficam com aquele receio de sair, de se aventurar, com cabeça, obviamente, né? Pés assentes na terra. Mas as pessoas gostam do conforto, e isso acaba por ser um pouco também parte do desporto, que é o conforto, de estar ali, e às vezes saímos um bocado daquele nosso mundinho, não é? Ali fechado. Acho que só nos faz crescer mais. Portanto, em qualquer etapa da vida, em qualquer área, quer seja desporto, pessoal, de relacionamentos amorosos e profissionais, eu acho que a pessoa tem que expandir conhecimento e experiências. Muito bem. Como é que as pessoas podem acompanhar o teu trabalho, o percurso, até mesmo a nível da federação, e o que é que podem esperar dos próximos passos? Bem, assim, nós temos, aliás, como sempre, desde o início, muitas ideias por fazer, não é? Mas estamos agora com certos objetivos que estamos a tentar cumprir, uns mais a curto prazo, outros a longo prazo, obviamente, nomeadamente a parte do antidoping, não é? Que queremos estabilizar mais e melhor. É uma preocupação vossa e que vocês Sim. querem dar essa segurança também aos Exatamente. atletas. Sim, sim, sim. Portanto, estamos a tentar trabalhar nesse sentido para que consigamos ter parceiros, lá está, que nos possam apoiar mais a nível de organização, pré-evento, pós-evento, off-season, pronto, tudo ali um conjunto de situações para ajudar nessa parte também. Ou seja, laboratórios de análise e isso era algo que dava jeito a nível de sinergia. Exatamente. Ok, eu depois Sim. vou colocar-vos em contacto com a Lab in the Box. A Lab in the Box é um dos nossos parceiros do podcast. E o que é que a Lab in the Box faz? Eles permitem que qualquer pessoa, através do site Lab in the Box, veja o tipo de análise que quiser fazer, seja um check-up mulher, testosterona, performance, que dá vários parâmetros, desde ferro e afins. E adquires no site o teu pack, recebes em casa através de uma picada no dedo. Não é bem uma picada, tens que encher ali o recipiente com um bocadinho de sangue e envias, e sem necessidade de prescrição médica fazem as análises. Fantástico. Nós Sim, temos sim, aqui a nossa parceria com eles. Vocês têm o cupom PAMPADICTA com condições especiais para os vossos packs no Lab in the Box. E por que não apresentar-vos e eventualmente surgir aí depois uma sinergia para algum evento que vocês venham a ter. Claro, exatamente. E é isso, e falaste bem, que é a tal conexão, porque às vezes não há essas conexões, e está ok. É o que eu digo, as empresas não têm que se sentir obrigadas a fazer alguma coisa. Mas é isso que a gente quer trabalhar em conjunto, crescer em conjunto, e dar esse apoio aos atletas. Portanto, é essa sinergia que nós queremos. Como em todas as relações, às vezes não há, tanto termina, não é? Ou às vezes uns nem começam. E é isso que nós queremos, é ter alguns parceiros em certas áreas que venham complementar o trabalho que estamos a fazer, e que nos ajudem na visão que nós temos,
e que possam suportar naquela área deles também essa ajuda e esse crescimento também dos atletas, pronto, que é isso que a gente quer. Portanto, pode ser uma boa opção. Então, este é um dos pontos que nós podemos esperar agora, que é cada vez mais acompanhamento nesta parte, antidoping, Sim. e nos levantar aí o véu de mais qualquer coisa. Pronto, é assim também. Depois as provas que vamos voltar a começar a ter novamente anualmente, não é? Cá em Portugal. Exatamente. Também é o que Sim, está previsto. Sim, fizemos uma em 22, 23 foi Espanha, 24 foi em Portugal e esta também foi em Portugal e há de ser assim sucessivamente se tudo correr bem. Pronto, lá está, como ainda é assim um nível um pouco pessoal, pode ainda acontecer, mas estamos a fazer por tudo que não volta a acontecer e que esteja agora mais certinho e os eventos profissionais também. E estamos também a trabalhar para que se dê um pouco mais de apoio aos atletas, mais plataforma social, pronto, que eles gostam disso também, não é? Sentir-se que são apreciados, que têm visibilidade e estamos a tentar pronto, arranjar ali de alguma maneira essa parte de atleta, influencer, representação e tal. Eu acho que isso ganham todos, porque se o atleta tiver mais projeção, naturalmente a federação tem mais projeção, mais parcerias, acho que acaba por ser uma sinergia interessante. Sim. Parte a uma parte, coisa atrás da outra, sim. tal e qual. Muito bem, e como eu sei que tu gostas de conhecer culturas e vários pontos do país e do mundo, vou dar a conhecer um bocadinho mais sobre a cultura aqui do Pump Addicted e do Montijo, que o Montijo é a capital da flor. Então nós temos um presente para ti, que eu vou já pedir aqui o apoio do Rui para te fazer chegar. Que são aqui umas flores do Montijo, do nosso parceiro Flores no Cais. Ainda estás cá até quando? Por Portugal? Já vou embora domingo de manhã, às 7 como é que vais da manhã. fazer? Não sei se vai dar para ir no avião, mas olha, pelo menos até lá. Levo. Pronto. Não. Obrigado, Rui. Ai, que bom, obrigada. O Montijo é a capital da flor. E eu cresci aqui muito perto, não é? No Barreiro. Portanto, eu não tinha esse conhecimento. Não é tão divulgado quanto isso. Aliás, o meu pai foi durante muito tempo o presidente da Associação de Produtores de Plantas e Flores em Portugal. Sim. E ele diz, olha, eu já fiz o que tinha a fazer, porque foi sempre tentando, porque no Montijo acho que é 70% ou 80% da produção de flores do país. E há muita gente que não sabe. Realmente aqui temos um microclima, temos um ambiente muito propício à produção de flores e de facto é uma bandeira que eu acho que faz sentido ser mais divulgada, as pessoas terem mais conhecimento e por que não presentearmos os nossos convidados com as lindas flores do Montijo. Sim, é fantástico. Aliás, isto são aquelas situações em que lá está, nós tivemos uma proposta de casamento no nosso evento em que o atleta pronto, nós tentamos ali fazer uma situação para ela vir voltar ao palco, não é? E ele por trás se pôr em joelhos com um ramo de flores e o anel. Portanto, é algo que, lá está, são aquelas parcerias que são parcerias improváveis, mas que podem ser feitas. Portanto, por mais diferente que seja, há sempre espaço para podermos falar com empresas. Lá está, nós também tivemos a empresa das águas de Monchique a patrocinar o evento, porque assim, a gente tem que beber água, temos que estar hidratados. Não só a nível da organização, como os atletas em si. Portanto, há várias maneiras de ajudar, não é? Os eventos a acontecer, a apoiar os atletas e às vezes até, olha, estás a ver? São nas coisinhas mais simples, não é? Nas partilhas mais improváveis. Exatamente. Que as sinergias acontecem. Exatamente. Muito bem. Hilda, obrigado por esta partilha. Obrigado, eu. E finalmente, ao final de 2 anos, estamos aqui para uma boa conversa, dar a conhecer um bocadinho mais sobre esta missão, sobre este propósito tão forte que tens e que está cada vez mais a chegar a mais pessoas. E como é que te podem acompanhar nas redes sociais? Eu sou mais dedicada a nível profissional, se bem que já não faço há muito tempo no meu Instagram, que é o @hilda_laura.amaral. E depois assim tenho as minhas outras redes sociais que são um bocadinho mais pessoais, só para ver assim algumas coisinhas, que nem sequer tenho muitos seguidores mesmo para não... Pronto. E... Compensas aqui, tens 100 mil já. Já lá tive, depois desceu assim um bocadinho. Lá está, é assim, não estou assim também muito preocupada. Sim, não é neste tem momento altos e baixos, exatamente. Mas está, é tranquilo, não... Sabes, é assim, é a comunidade que interessa, são aqueles que estão connosco porque gostam de nós e é isso que eu me foco. E é isso que eu acho que também as pessoas às vezes se iludem um bocado com as redes sociais, e é isso que importa para mim.
E portanto podem-me seguir aqui, eu às vezes vou pondo, lá está, não é só trabalho, são coisas pessoais minhas, porque é o meu perfil pessoal. Portanto, eu não sou influencer, eu vou fazendo aquilo que eu gosto. Agora ultimamente tem sido muito a WNBF Portugal, mas vão de ver também os meus gatinhos, os meus cães, as minhas viagens, comida, família, amigos, comida treinos. sempre só de dieta, assim, bem clean. Às vezes. Acho que é giro, darmos Sim. a conhecer todo ou seja, isto sou eu. o percurso. Sim, e depois tem a WNBF Portugal também, que também nos podem seguir lá, e agora também temos a WNBF Tailândia. Está aí tudo depois no teu destaque. Exatamente, que a WNBF Tailândia vai ser a ponte entre o Oriente e a Europa, digamos assim, para Portugal, e que pronto, a gente vai tentar trabalhar em conjunto para dar a oportunidade a atletas que queiram viajar também, que tenham uma maior ajuda pessoal. Pronto, se calhar vão viajar pela primeira vez, vão fazer um evento internacional pela primeira vez e ao mesmo tempo querem fazer férias. Então estou ali para ajudar. Fazer 2 em 1. Exatamente. Eu vou ser ali a ponte. A competição e ao mesmo tempo fazem ali Exatamente. uma praia na Ilha Chifi. Exatamente. Tantas praias lá bonitas. Sim. Laura, excelente partilha. Obrigado. Obrigado por tudo. E vocês que de alguma forma ficaram a conhecer um bocadinho mais sobre este percurso do culturismo natural, que perceberam que não é um bicho-papão, que não são Hulks, não estão pintados de verde, são pessoas que querem levar o físico de forma natural à sua melhor performance. Ninguém melhor do que a Laura para vos dar a conhecer mais sobre este caminho que tem vindo a ser feito, que é um caminho nobre e super alinhado com o propósito do nosso podcast Conversas de Elite, inspirar para um estilo de vida mais saudável. Acreditas que esta mensagem pode chegar a alguém, pode inspirar alguém, pode ajudar alguém? Pega no link e partilha. Contamos convosco. Conta connosco.